Não tem nada de errado eu ser expansiva, eu ser emitida, eu ser exibida. Deus também precisa dessas pessoas. Tá tudo bem você aparecer e você ser linda e você falar e ter um canal. Tá tudo certo. É que eu fui muito viciada na internet, né, Rai? Tipo, eu escrevi um livro sobre isso. Eu cheguei a ficar 2 anos sem celular. Chama Confissões de uma Viciada na Internet. Existem especialistas em educação que dizem que a maneira como nós enxergamos a paternidade ou a parentalidade de maneira mais abrangente é a maneira como nós vamos solidificar a nossa noção do divino. Então, a maneira como eu vejo o meu pai, eu transfiro de maneira inconsciente para a minha relação com o divino. Eu sou fruto de uma revolução feminista que dizia, não vou depender de homem, eu posso, eu sou a fodona, eu que faço isso, entendeu? Isso atrapalhou muito meu casamento por muitos anos. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um RaizaCast. Hoje eu tô super animada com a minha convidada, que na verdade é uma atualização, né? Um update. É quase isso. E é um longo, assim, tem um espaço A gente teve intervalo significativo aí Faz entre quanto uma coisa e tempo outra. aquele? Olha, faz uns 7 anos. Meu Deus, nossa, eu não tinha filho. Imagina, não tinha filho, nem tava grávida, nem... Acho que você... a gente não eu tava conversava. talvez à beira de ficar, porque eu lembro que você foi em Londres, a gente tomou um café, você e a Rê, e eu tava gravidinha de poucas semanas. Poucas semanas, exato. Foi um pouco Mas o antes nosso disso, podcast, então. nosso podcast nem tinha podcast. Gente, que onda que é essa de podcast, né? Onde é que começou que eu não vi? Acho que eu tava tendo filhos. Fala assim, vamos colocar uns microfones ali, mudar um pouco a luz e mudou fazer a mesma estética. coisa. Porque é basicamente isso, né? São diálogos, conversas. Cara, mas assim, eu lembro que quando começou o iPhone, tinha os podcasts da Apple. Não sei se você vai lembrar. Mas era áudio e tal. Quando é que começou? Ou Inclusive, se você videocast, sabe, coloca aqui, gente. Coloca Coloca aqui que eu nos não sei. comentários. Eu acho que eu tava tendo filho, tava cuidando de filho, sabe? Porque eu não... De repente, assim, explodiu o podcast, todo mundo com o microfone visível. É isso. O que aconteceu? Onde é que eu tava? Não, e eu lembro que você levou um microfone, um equipamento, e a gente ficou assim, ó. "Ah, que legal! Você levou lá pra casa! Eu sou Raíza! Falei assim, olha o que ela lê. É porque a gente não lembra o que a gente gravava. É porque se eu era já com eu áudio fazia da documentário câmera. naquela Então, época. Então, exato. pro meu canal, eu usava as coisas que eu usava profissionalmente. Exatamente, Era, talvez Seu eu- canal sempre teve uma qualidade assim muito Porque eu vinha boa. da TV, eu fazia documentário, daí eu fazia canal, usava as Conhecia, mesmas né? coisas. Você conhecia esses hacks que a gente Eu não... lembro, foi minha não irmã sabia. junto no teu apartamento. É, a gente conversou um monte. que era? Era aqui em Campinas mesmo. Gente, faz tempo, mas mantemos. Estamos aqui. A gente nunca parou de se falar totalmente. Nunca. Mas quando eu voltei Também pro Brasil, a gente ficou mais... mudou. porque É eu tava óbvio, longe naquela não época. tinha Mas a como. gente sempre teve um carinho enorme. né? Muito, tô muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que tem Obrigada pelo convite. muito a contribuir para as Obrigada. meninas, porque eu quero falar de assuntos profundos aqui. Ah, Jesus. Esse é bom, profundos. Você não foge de polêmica, Fábio, por favor. A gente... Eu passei da época do cancelamento. Essa idade, ninguém te cancela mais. Mas não tem, não. Não tem polêmica, não. Você tá procurando treta, não vem encontrar. Não, vem, Eu que a tava- gente não é disso aqui, não. Eu tava pensando nisso ontem. Quando foi que a gente naturalizou, no ambiente religioso mesmo, gospel, etc., essa coisa do retrucar, né? De devolver e devolver na mesma moeda, ou com a mesma ferida, a gente no fica novo buscando nível. essa excitação, né? Eu acho que tem muito a ver com o tempo que a gente vive. O Byung-Chul Han, que ele é um professor da Universidade de Berlim, ele escreveu Sociedade do Cansaço, O Cansaço do Belo e tal. Ele fala dessa busca que a gente tem, enquanto a gente só trabalha, só produz, a gente precisa de coisas altamente excitantes para tornar a vida um pouco mais divertida, vamos dizer assim. Acho que a palavra não é essa, mas para entender. Então, essas tretas... Pensa, a gente tem muito estímulo o tempo todo. É o estímulo da comida hiperpalatável, é o estímulo da internet, dos vícios. O ambiente religioso, se ele não tivesse ido... Um fight. a gente... não, muito insosso aqui, gente. Isso aqui é comida de hospital. Teoria, vozes da onde? Da minha cabeça. É um desafio. Eu acho. É um desafio A gente quando você tornou não os ambientes insossos, ou que não eram para ter esse tipo de treta, em ambientes um pouco mais excitantes, né? Estimulantes. E daí a gente briga, E aí pastor todo mundo cutucando o viciado. outro, é todo mundo, você fica ali. É a narrativa humana, né? Veja, todos nós somos viciados no storytelling, a gente precisa de história, é do ser humano, é da maneira como a gente se agregou. Deus fez a gente movidos por histórias, por narrativas. Pensa Abraão na tenda, reunido ali com 40 líderes do clã, dizendo,
pegaram meu sobrinho lá, tal, vamos atrás. Ele precisa contar uma história para eu sentir o pertencimento nós, eles, e a partir daí eu querer agir. Então, essas histórias, elas são a base de como a gente se move. E isso continua. Então, assim, eu sou de qual? Eu sou do time pastor tal, eu sou do time igreja tal, eu sou o time... Eu não consigo, sabia? Vegano, eu sou o time carnívoro. Eu ainda tô me encontrando nesse lugar, assim, Mas é que sabe, as pessoas, de modo geral, elas precisam, assim, você tem a sua tribo, você talvez não precise dessa manifestação efusiva de conflito, mas esse conflito reforça a identidade, né? Mas isso é uma coisa que me assusta um pouco na internet, assim, eu acho que faz até esse meu movimento dos 2 últimos anos em que eu dei vários passos pra trás e tipo... Oi, tchau, oi, tchau. Mas eu é que acho que existe tem uma a ver paz, com né? esse ambiente. Existe uma paz. Muito grande. Eu fiquei... Bom, eu estou nesse passo para trás, né? Meu marido fala que se os especialistas falam que depois de um filho a pausa de adequação é até 7 anos, as minhas meninas estão com 4, então eu ainda tenho 3 anos de andar de ladinho ou para trás, assim, eu não faço questão de andar na velocidade que eu andava, de produzir, sabe? Esse movimento é muito saudável para a saúde mental, porque você começa a entender onde é que você tá, qual que é o teu espaço, do que você quer falar. Não pelo ficar que tão você voraz, né? Porque daí o tempo todo briga, né? O tempo todo defendendo um território. Pensa que maluquice. Exato. Eu tava conversando isso com uma amiga que é influenciadora há muito tempo também, a Nayara Ratakasso. Antes, quando eu entrei aqui na internet, eu tinha a sensação, e existe ainda isso, tá? Eu não acho que se perdeu, mas eu tinha a sensação de que existia um determinado grupo que demandava necessariamente da minha presença. No sentido de que, você tem isso pra contribuir, isso pode contribuir comigo. Nesse sentido, hoje é como se eu estivesse aqui, como se eu precisasse estar aqui lutando por um espaço. E isso não Somos tem, nós, isso lá não nas me cavernas, interessa. matando aquele grupo pra ficar com o mamute. Então, não quero Mas daí você não come o mamute. Exato. Então eu vou pegar frutinha. Vou escolher as minhas guerras. Exato. Mas ao mesmo tempo eu sinto realmente o Espírito Santo me falando que não é hora de me esconder, sabe? Na verdade, acabou esse período, sabe? Existe uma coisa que a gente precisa entender. Eu gosto muito, o John Ortberg, ele escreveu um livro que se chama Vem Andar Sobre as Águas. Uau. Entre outros livros, esse é um que me marca muito. Foi até um dos livros do Clube do Livro do ano passado, retrasado. Mas ele fala assim, cada um de nós foi feito com uma matéria, tá? Então, imagina que esse copo, ele foi feito de vidro, esse sofá, ele foi feito de espuma e tecido, aquele móvel foi feito de madeira ou MDF, laca e tudo mais. Deus fez cada um de nós com uma matéria. Essas matérias, elas têm características específicas. E para que servem elas? Para adorar o Criador, para servir o Criador, para dar regozijo ao Criador. Então, não existe uma matéria menor, pior ou melhor. Nós somos todos diferentes. Eu, por muito tempo, me recriminei por ser muito expansível. Eu sou uma pessoa exibida, eu gosto de palco, eu gosto de aplauso, adoro estar no centro das atenções. Mas eu cresci num ambiente, e depois me desenvolvi enquanto adulta, em que diziam que não, você tem que ficar quieto, tem que ficar atrás do seu marido. Meu marido, por outro lado, ele é um cara introvertido, ele é um cara estrategista, ele não é um cara de palco. E ele ficava tentando brigar comigo, inconscientemente. Nossa, mas eu preciso estar lá no palco, eu preciso aparecer mais do que ela. A gente tá 20 anos juntos, né? Agora em dezembro vamos comemorar. Você vai, tá? A gente vai fazer bodas. Ai, que delícia! Vai ser um prazer. E a gente tá 20 anos juntos. E há alguns anos a gente conversando sobre isso, eu falei assim, por muito tempo eu lutando contra a minha natureza pra aparecer mais, sendo que não é dele isso. E eu lutando contra a minha pra aparecer menos, que também não é da minha natureza, porque os ditames sociais disseram que essa matéria não é adequada. E o Ortberg, no livro dele, fala assim, toda matéria é adequada, porque toda ela foi feita por Deus. Só que Deus fez essa matéria para cumprir esse propósito. Essa matéria para cumprir esse propósito. Então, quando você entende de que matéria você foi feito e você usa essa matéria em toda a sua integridade para a glória de Deus, para o serviço de Deus, não tem um jeito certo ou errado de ser. O errado é não servir a Deus. O certo é usar a tua matéria para servir a Deus. Então, não tem nada de errado eu ser expansiva, eu ser emitida, eu ser exibida. Deus também precisa dessas pessoas. Tá tudo bem você aparecer e você ser linda e você falar e ter um canal. Tá tudo certo. Deus precisa. Do mesmo jeito que Deus precisa da pessoa que tá lá atrás agora, monitorando, gravando, editando isso, pensando nas coisas, em quem tá quietinho no seu canto escrevendo, em quem tá no seu momento ajudando quem faz essa estrutura, limpando, organizando, cozinhando. Quer dizer, a matéria da qual nós fomos feitos, toda ela é para a glória de Deus. Então, às vezes a nossa matéria, ela passa despercebida em uma fase da vida. Eu preciso de um tempo, de uma pausa para, do que eu sou feita?
Pra quê? Qual que é a minha matéria? Do que eu tô correndo atrás? Exato, Qual é o propósito então- disso? Ou o que eu tô escondendo? O que eu tô matando? Por que eu não tô falando? Ou por que eu tô falando disso aqui ao invés de estar falando disso aqui? Eu tenho a sensação também, né, olhando pra minha história, e, enfim, pra várias outras pessoas, que existem muitas pessoas que elas se julgam em crises depressivas, ou ausência de propósito, ausência de sentido da Às vezes vida. é só desnutrição, né, gente? E Falta às uma vezes- B12. Também. É verdade. a Não gente pode entrar dorme, nesse falta ponto. uma B12 aí. A gente pode entrar nesse ponto. Mas eu também sinto que a coisa de oprimir a sua convocação, o seu chamado, ela também te adoece demais, sabe? É como se a coisa te consumisse. Se você não consumir com o que você tem, a coisa Mas vai é te que consumir. é um quadro cíclico. Pensa, eu não sei direito quem eu sou, mas eu consumo coisas que dizem o que eu deveria ser. Só que eu não sou aquilo, tá? Minha matéria, Deus não me fez naquela categoria. Mas eu tenho vários standards, tenho várias referências na minha vida que assim, você tinha que ser desse jeito. E você fica perseguindo aquilo, porque você não sabe quem que você é, você não se uniu à matéria criadora, que é Deus. Então você vai ficar tentando se adequar. Esse tentar se adequar te adoece, porque você não é aquilo, entendeu? Pensa uma tartaruga tentando correr igual uma lebre. Sim. Ela vai morrer de depressão, ela não serve pra nada mesmo. Não, pera, é que você é tartaruga, o teu pace é outro. Então, quando você descobre quem você é e para que você foi feito, para aquele sufocamento de tentar se adequar, de precisar ser como o outro definiu que você precisa ser. Só que esse trabalho, ele é desconfortável. Porque muitas vezes eu descubro que eu sou uma coisa que a vida toda eu ouvi que é errado ser. Então, eu preciso desconstruir vozes na minha cabeça, crenças na minha cabeça, às vezes traumas de educação. Todos nós temos muitos traumas. Todos nós fomos criados à base de traumas. Traumas também ensinam. E dependendo desse trauma, ou da maneira como eu lido com ele, eu vou limitar a minha existência. Eu vou fazer com que aquilo que eu poderia fazer 10, eu vou fazer 3, eu vou fazer 4. Porque eu não sei, eu ainda não aprendi, eu não me permiti, aprendi que dá para fazer 10, que pode ser 10. Então, o que te impede de te conhecer de verdade? Eu gosto muito da cena de um filme, que é Noiva em Fuga. Lembrar com Julia Roberts. Meus 20 anos, gente, eu venho aqui para trazer memórias. Aquilo que dá esperança. Aquela pessoa que tem um pouco... É cringe, né? Cringe. Nesse filme, a Julia Roberts e o famoso par dela, né? Do Richard Gere, que era o mesmo que fez Uma Linda Mulher com ela. É uma menina do interior que já despistou 3 ou 4 noivos. E ela tá pra casar de novo. E ele é um jornalista da cidade que vai entender por que ela sempre foge dos casamentos. E daí começa a ver a educação dela, ela é criada pelo pai, biriri, bororó. E tem uma hora que ele começa a conversar com os ex-noivos, alguns magoados, outros já superados, né, terem sido abandonados no altar. E ele começa a fazer perguntas e ele começa a perceber que pra alguns ela era de um jeito, pra outros ela era de outro jeito. Aí ele faz uma pergunta assim, um solta lá, porque ela gostava de ovos mexidos. Aí ele pergunta, como é que ela gostava dos ovos? Ah, cozido. O outro, não, pochê. Não, frito. Aí ele vai e pergunta pra ela, como é que você gosta dos ovos? Aí o atual noivo fala, desse jeito. E ela não sabe. E numa hora que ele tem um confronto com ela, ele fala assim, você só vai casar, só vai saber o dia que você souber o jeito que você gosta de ovo. Que jeito que você gosta do ovo? E passa o resto do filme, ela tentando... E ela tem uma cena muito engraçada que ela fica provando o pochê, o mexido, Ela não o frito. sabia. Porque Ela não fez de propósito. Não, a cada pessoa, ela se adequava àquela pessoa. Tá, entendi. E ela não sabia do que ela gostava de verdade. Então, ela tinha um pavor, aquele Rolava compromisso. um borderline aí, não. Muito. Temos CIDs. Estamos aqui categorizando assim. Os personagens. Mas é um personagem? É um personagem. Mas ela não sabia do que ela gostava. E ela precisa passar nesse período de transformação, do arco da personagem e tal, né? Falando como estrutura de roteiro, pra ela descobrir do que ela gostava, de como era o ovo. E no final do filme ela até fala, ó, eu gosto de ovo assim. Ótimo. Porque ela não sabia. Então, do que você gosta? Quem que é a Raíza? Do que a Raíza não gosta? Como que você se sente bem? Onde você se sente realizada? Sim. Às vezes a gente precisa parar um tempo, e às vezes para algumas pessoas são dias, meses, horas, pra você descobrir de fato, né? Quem que é você nessa roda caótica que não é viver. sejam tantos anos, né?
que a gente Esperemos esteja aqui, que a gente esteja Mas aqui alguns pra- precisam de muitos Precisam, anos, né? exato. Mas eu acho que é o ponto, né? A gente tem o excesso de informação, o excesso de estímulo, o excesso de gente falando muita coisa, mas, por outro lado, existem verdadeiros tesouros aqui na internet, né? Tem muita coisa boa. Eu acho que o segredo maior, o Cortella lançou um livro falando da era da curadoria. Eu achei maravilhoso, Uau. assim. Eu li esse livro porque ele fala justamente isso. Hoje, o nosso problema não é a falta de informação, é o excesso dela. Então, eu preciso saber como fazer uma curadoria do que eu vou ouvir, porque é muito barulho. E muito barulho junto não é nada. Não tem conteúdo nenhum. Então, quem que eu vou ouvir? Cara, eu vou seguir tais pessoas e o resto eu vou silenciar. E eu vou seguir tais canais. Porque tem muita coisa boa. Esse dia eu estava assistindo uma aula do Jordan Peterson na internet, uma aula da Universidade do Canadá. Lá eu falei, caraca, mano, olha isso. Tô assistindo onde é que eu tô? Eu tava assistindo uma aula do Sean em Harvard, da classe de happiness dele lá. Cara, eu tô aqui sentada na minha casa, em Engenheiro Coelho, no interior do interior, assistindo uma aula de Harvard. Quer dizer, poxa, é um tesouro isso. Por outro lado, tá lá pipocando sugestões, assiste isso, assiste isso, assiste isso. Todas baseadas no que você demonstrou interesse. Exatamente, e outras tentando me enfiar outra ali, porque o algoritmo tá sempre procurando uma outra vertente pra você. Então é muito barulho, você precisa fazer uma curadoria do conhecimento, senão você não sabe nada, você vira um idiota com muita informação. Eu assisti o seu vídeo, acho que foi mais recente, falando sobre como você aprender de fato o conteúdo do que você lê, né? E uma coisa que você falou sobre a aplicação nos seus dias, né? De você ler e já começar a corresponder àquilo, manter aquilo na sua mente e corresponder, colocar de maneira prática, Exato. né? Leu aquele Isso capítulo, explica aquele capítulo pra pessoa, sem cola, sem nada. Muito legal. E isso também faz muito sentido. Se você realmente acreditou naquilo, você começa a agir de acordo com aquilo que você acreditou. Porque a gente tem esse excesso de informação, a gente passa pela curadoria e depois da curadoria você precisa corresponder ao que você aprendeu. Exato. Não só aprender aquilo e... Porque se aquilo faz sentido... Você viu o que você fez quando eu cheguei aqui em casa? A gente tava conversando, você foi pegar um livro e foi me mostrar. Aí eu peguei um outro e fui te mostrar. Por quê? Porque aqueles livros fizeram sentido, tiveram uma aplicação prática, eu quero passar aquilo adiante. É verdade. A gente podia ter falado de vários livros. Você falou de um específico, eu falei de outro específico. Porque essa informação que a gente consumiu, ela ficou, ela assentou. A gente tem muita informação, mas cada vez você vê as pessoas mais idiotizadas, assim. Idiota não é no sentido de, é bobão, não. É da falta de ideias mesmo, não é no sentido semântico da palavra. São pessoas absolutamente sem ideias do que são, do que sabem, do que podem fazer. Mas elas têm muita informação fragmentada. Esse vídeo aí que eu falo, ele pra mim é muito importante, assim, eu queria que todo mundo no mundo assistisse isso, mas nem todo mundo tá interessado. Mas é que você gasta um tempo adquirindo uma informação, se você não sabe como retê-la, ela vai embora, daí você perdeu aquele tempo. É verdade. Você perdeu aquele tempo. Poxa, eu gastei o quê? 10 horas pra ler o livro, 15 horas dependendo do livro. Você perdeu, que você não assimilou. E aí esse é um outro ponto, essa é uma outra noção de do quão precioso é o tempo, de perder o tempo, de investir o tempo, de administrar o tempo, porque é uma outra questão que a gente realmente se perde no Instagram. Com certeza você já passou horas rolando à toa. Eu também. Eu tenho um limitador no meu Instagram. E você corresponde a ele? Eu correspondo, porque assim, eu não fico. É que eu fui muito viciada na internet, né, Rai? Tipo, eu escrevi um livro sobre isso. Eu cheguei a ficar 2 anos sem celular. Chama Confissões de uma Viciada na Internet. A gente tem no Amazon. Tem no Amazon. Na Amazon, a gente até fez promoção dele um tempo atrás, porque assim, eu lembro que quando eu ganhei meu primeiro iPhone, sei lá, quantos anos faz isso, gente? 2012, 2013, que lançaram o iPhone, que foi por aí. Cara, eu me vi assim, o tempo todo, e nem era sofisticado como é hoje, Sim. Não tinha os aplicativos, organizado, não tinha nada de... não era tão belo o conteúdo mas era também, o máximo né? você navegar na internet ali no celular. Eu lembro que eu fiquei assim, encantada. E eu vi naquele primeiro ano de uso o quanto eu tinha parado de ler, por exemplo. Que é uma coisa que eu gosto, eu trabalho com Que isso. é natural pra você, né? Tipo, super. Você sempre fez? Tô lendo menos, porque eu sempre, de novo, né, eu metrifico, eu quantifico o que eu li esse ano, onde que eu li, o que eu gostei, o que eu não gostei. E daí eu falei, cara, a única coisa que mudou na minha rotina foi que eu tenho um iPhone agora. E daí a gente ia se mudar pra Inglaterra, eu falei, eu vou ficar sem. Eu não preciso... A minha justificativa mental era, eu trabalho com isso, sou jornalista, eu preciso estar atento, preciso estar ligada. Não vou precisar. Tô indo pra Inglaterra. E eu fiquei 2 anos sem celular. Eu tinha acesso à internet 1 ou 2 vezes no dia, assim, tinha um iPad, que era o anterior também, que mal navegava, o primeiro iPad. E daí eu lembro que eu via as pessoas assim, a gente tava todo mundo conversando, de repente eu olhava assim, tava eu sozinha, porque tava todo mundo no celular. Ia tomar um café, ia num negócio,
coffee shop, assim, numa loja, assim, tava todo mundo, assim, ninguém vendo o momento, ninguém olhando a louça, ninguém olhando ao redor, ninguém olhando no olho de quem te atendia. E aquilo me marcou como a gente tá profundamente. hoje. A gente pareciam todos vários zumbis. Eu lembro que um ano, 2 anos antes, eu tinha ido pra Inglaterra e eu tinha ficado impressionada, um ano antes de lançarem o iPhone, o quanto as pessoas liam no metrô. Eu lembro que eu fiz um post na época, assim, tirei foto, assim, todo mundo lendo no metrô. E daí eu voltei pra morar 2 anos depois do lançamento do iPhone. Pouquíssimo tempo. Ninguém mais lendo, Muito todo rápido. mundo no celular. Eu lembro que aquilo me impactou demais. Eu falei, meu Deus, mas só se passaram 2 anos. Cadê aquele povo todo lendo? Ninguém tá mais lendo. Então, esse excesso que a internet tá, esse desbalanço do sistema de recompensa, essa dopamina fácil, ela faz com que a gente perca um pouco desse brilho da vida, né? Fica tudo muito sem graça, se não é hiperestimulante. Exato. Você ouve áudio acelerado? Eu ouço 1,5. Ouve. Eu não Minha mãe diz que a minha mãe não dá. Se você botar um e-mail, você não entende o que minha mãe Ela já fala. fala rápido? Minha mãe já fala muito rápido. Eu também. Se você botar um e-mail no meio, é capaz que você perde os negócios ali no meio. Às vezes o Bertotti fala, ouve na velocidade normal, só pra gente lembrar como é que as pessoas Exatamente, esse é o ponto. É um negócio de E eu fico perder ansiosa, tempo. acredita? Se eu coloco em 1,5, 2 pra Sério? ouvir. Tipo, 1,5 depende da pessoa. Tem uma amiga específica, que eu não vou falar pra não ficar magoada, que eu ouço um Que fala demais, arrastado. e ela boceja, e acontece alguma coisa, ela fala, ai, peraí, deixa eu pegar a coisa no chão. Não, eu vou gravar áudio pra pessoa, eu já gravei editado, assim. Eu não... Eu também. Apaga, cancela, envia, vamos Exatamente, resolver. Bonitinho, resolvido. Agora sim, eu ignorei completamente as fichas, a gente tá aqui Ai, seguindo, meu Deus! andando, mas é ótimo, isso é bom, é um bom sinal. E eu sabia que seria assim. Você nasceu na Bahia. Nasci na Bahia. Como foi vir pra São Paulo? Onde Cara, você... eu lembro muito pouco, né? Meus pais nasceram lá. É uma região chamada Maetinga, perto de Vitória da Conquista. Um lugar de muita pobreza, muita escassez, semiárido, né? Eles são baianos? São baianos. Eu nasci lá. Meu pai trabalhava em lenheiro aqui em São Paulo. E ele vinha pra cá, ele veio pra cá com 13, 14 anos trabalhar em lenheiro. E daí ele ia pra lá, levava o dinheiro e tal. Aí ele casou com minha mãe, que ele conhecia desde pequena, eram vizinhos assim de fazenda. Que E daí eles casaram, fizeram todos os procedimentos nupciais. E ele voltou pra São Paulo pra trabalhar. E ele ia a cada 3, 4 meses. Nessa, minha mãe engravidou de mim, ele ficava vindo, voltando. Quando eu nasci, ele veio dias depois. Meu pai sempre gostou muito de criança, assim. E quando eu tava com 1 aninho, numa das vindas dele, eu não quis ir pro colo dele. E ele ficou profundamente pra ele, não, minha filha vai crescer sem querer. Não, vamos embora todo mundo pra São Paulo. Eu tinha 1 ano e meio quando a gente foi pra São Paulo. Eles foram morar de favor na casa de um tio em Jundiaí. Passaram muitas dificuldades, muitas necessidades, de uma toda família sorte. em São Paulo, né? Uma família, assim, eles não tinham colchão. O colchão deles era um monte de palha de bananeira forrada. Eles não tinham comida suficiente, sabe? Muita, muita necessidade. Então, eu fui criada em São Paulo, no meio de várias pessoas da Bahia, porque daí eles foram perto de amigos que eram da mesma região. Então, era uma colônia baiana naquela região, assim. Eu fui criada mesmo em Itu. Meu pai comprou um terreninho lá, os irmãos ali por perto. Então, a cultura era muito baiana. Eu ia pra Bahia 2 vezes no ano. Mas eu fui criada no interior de São Paulo, mas eu tenho muito apreço pela minha cultura baiana, assim. Eu sou baiana, eu falo com meus filhos que eles são baianos, eles não entendem, porque eles nasceram na Europa. O que vale é o bucho da mãe, é o ventre da mãe, eu sou baiana, vocês são baianos. Que fofo. Isso é Mas bom. eu sou, assim, tenho muito orgulho de ser nordestina, eu acho que é um povo aguerrido. Eu gosto da cultura do Nordeste, e eu acho muito parecida com a África, já fui para vários países no continente africano, essa coisa do falta muito, mas se valoriza o essencial que tem. Sim. Eu acho isso tão louvável, sabe? Sim. Choveu, vamos vibrar, tem chuva, vai brotar feijão. A gente tá com a família reunida, vamos festejar. Não sei se amanhã vai ter, sabe? Isso faz muito parte de quem eu sou, assim, da minha constituição. Isso é muito legal. E seus pais sempre foram cristãos, adventistas? Sim, a minha mãe é adventista desde os 15 anos, meu avô, né, o pai dela e tal. Meu pai nunca foi, ele nunca se achou suficiente para ser de uma religião. Ele achava que as regras eram... Ele não conseguiria cumprir as regras. Então, ele sempre fez a gente ir para a igreja, sempre apoiou. Eu lembro que quando eu fiquei noiva do Bertotti, ele sabia que o Bertotti era pastor, ele ficou felicíssimo, ele era apaixonado pelo genro. Mas ele nunca se achou digno da igreja, das regras, da instituição toda, sabe? A única diferença da gente que frequentou pro seu pai
era que a gente foi sem ser digna, né? E às vezes foi. se achando digna. Às vezes se achando demais. Ele dizia, filho, eu tenho Ele foi vício, eu não totalmente consigo. E eu dizia, pai, mas vai assim mesmo. É o Não, mas não vou me processo. aceitar lá. E sabe? Então, assim, eu lamento muito isso. Eu lembro que ele estava no hospital internado e a gente vendo fotos, assim, eu levei foto pro hospital. Gente, eu perguntei, por que você nunca foi, pai? Até postei no Instagram. Ele falou, porque eu tinha meus vícios, eu não era digno, eu não ia conseguir cumprir as regras. E aquilo me cortou, assim, em tantos pedaços, porque quantas vezes a gente afasta as pessoas de Cristo porque a gente não permite elas dentro da igreja. Sim. Então, são tantas as barreiras que a gente impõe para garantir que vai estar tudo certinho dentro da igreja, que a pessoa não chega nem a ter a oportunidade de conhecer o Cristo da igreja, né? A aparência, né? A reputação. É porque, na verdade, muitos dos códigos que a gente impõe, não bíblicos inclusive, servem para o nosso conforto moral, né? Então, isso que você faz me ofende, me incomoda. Então, isso é uma regra. Ah, mas não é bíblico. Não, mas isso me incomoda. Então, é sempre uma discordância, um desconforto moral que eu aplico como conjunto de regras que dentro daquela comunidade não as tendo, eu estou mais confortável em habitar. É por mim, não pelo outro. Nunca é E é pelo o oposto da religião, da proposta da religião. Chegar a Deus é fácil, o duro é passar pela barreira de fã, né? Sim, é verdade. Deus é massa, mas a barreira de fãs Dá pra entender quem pensa assim, né? Dá pra entender que não persiste e tal. Você permaneceu na igreja ao longo da sua vida. Você teve motivos pra sair? Muitos. O que fez você ficar? Eu enxergar Deus para além das pessoas. Veja, uma comunidade religiosa é muito legal. Inclusive, eu acho que a gente tem que congregar mesmo, sabe? Eu acho que é ali onde você aprende a dar suporte e a suportar. Você aprende a lidar com diferenças, você vê a multiplicidade do corpo de Cristo. Eu acho que congregar é muito importante, eu congrego. No entanto, eu acho que como corpo de Cristo, a gente devia estar pensando se a gente de fato aponta para Cristo ou a gente impede as pessoas de acessá-lo. Mas isso eu só entendo hoje. Por muito tempo eu também fiz parte da barreira. Eu também fiz parte das pessoas dizendo, nossa, mas você tinha que estar assim. Assim. Pelo menos não quando você começou a falar. Eu acho que faz tempo já que eu deixei de ser, graças a Deus. Religiosa, nesse sentido, né? Eu lembro que uma pessoa que eu amo muito deixou de frequentar a igreja porque queria muito usar um esmalte colorido e dentro daquela comunidade não podia. Que triste. Era uma igreja de interior, cheia dos poréns. E a gente tem isso no Brasil inteiro, né? As igrejas menores, as regras, os líderes. E essa pessoa, por causa da cor de um esmalte, deixou de frequentar. Então, ela também deixou de ouvir. Ela era imatura, era jovem. Também deixou de ouvir. Por deixar de ouvir, começa a tomar decisões equivocadas. Enfim, você estraga a vida inteira da pessoa porque você implicou com a cor do esmalte dela. É no cristianismo puro e simples que C.S. Lewis diz que o diabo aproveita o nosso repúdio por um lado para nos levar gradativamente ao extremo oposto. É exatamente Eu sempre isso. me pergunto, e a morte do meu pai me fez questionar muito, assim, para que nós servimos como igreja, sabe? Porque na hora da dor, o que a igreja faz? Na hora que eu estou sem cobertura emocional, o que a igreja faz? Eu fiquei muito decepcionada com a igreja. Muito, com o falecimento do seu pai. Com tudo isso, a gente sabe? tá falando aqui e seu pai faleceu recentemente, Meu pai né? faleceu, faz 3 meses agora, né, que ele faleceu. A gente tá ainda com aquela dor aberta, assim, sabe? Caçando um lugar. É igual quando você tem uma dor no pé ou na coluna e você começa a pisar torto para não doer naquele lugar, e daí a dor vai se acomodando em outro lugar. A dor que a gente sente é essa, assim, eu não sei como é que é depois. Tem muita gente que tá de luto e fala, Fábio, ela vai para outro lugar, ela se acomoda, você chora menos. Ainda não sei, ainda tô na fase de chorar muito. Mas eu me coloquei muito nesse lugar de pensar em como igreja, o que eu faço? Quando o outro tá sem cobertura, como eu estive, como minha mãe esteve, como meus irmãos estiveram. O que a igreja faz nessa hora? Sabe? A gente oferece ajuda, a gente vai lá orar, a gente chora junto, a gente visita, a gente pergunta se tá precisando de apoio, ou a gente some porque não sabe o que falar, sabe? Porque às vezes a gente não quer, ninguém tem como ajudar. Meu pai tinha um câncer terminal, descoberto já em estágio 4B, não tinha mais o que fazer. Super rápido, né? O falecimento dele entre o diagnóstico e o... Deu 2 meses. Entre o diagnóstico e a morte, deu 2 meses. Entre ele da entrada no hospital e falecer, foram 19 dias. Meu Deus. Foi muito rápido. Mas ele sofreu por algum tempo. Até
tudo tá claro, assim. Então, não tinha nada que ninguém pudesse fazer. A não ser, claro, visitar, sabe? Orar junto, Chorar junto. dar espaço pra minha mãe. Vai lá fazer alguma coisa, eu cuido, porque ele precisava de atenção. E a gente não teve. Isso foi muito dolorido. Foi muito decepcionante. Muito decepcionante. E eu sei que isso acontece com muita gente. Com muita gente. Essa falta da cobertura da igreja quando a gente mais precisa. É muito fácil você receber uma visita quando você está em pecado. Alguém que vai lá te orientar, vai te dizer, olha, não faz O que nada. fazer. Mas quando você está precisando só de um colo para chorar, são poucas as pessoas que aparecem. E é quando a gente mais precisa. Que triste. É. Mas Mas essa mas tristeza, ensina, né? essa tristeza ajuda a gente a não repetir, né? É. Eu hoje olho com muito mais compaixão, com muito mais empatia Pra quando eu pessoas vejo alguém enlutadas. sofrendo. Porque eu sei que estão precisando. Eu não vou solucionar nada, mas eu posso aliviar aquela dor. Dando um abraço, levando um presença. bolo, estando junto, sabe? Ajuda. A negligência que a gente considera que foi feita com a gente pode fazer diferente com o outro. Com certeza. E é esse o segredo do aperfeiçoamento, né? Esse é o ponto. Se não é pra gente crescer e se aperfeiçoar, estamos fazendo o quê aqui, né? Você tá falando de negligência, de aperfeiçoamento, de coisas que fizeram contra a gente. Queria que você entrasse um pouquinho na paternidade, na sua relação com seu pai ao longo da sua vida. Eu aprendi muito com você nos bastidores, né? Nas nossas conversas, você falando sobre ele. E não só falando sobre ele, mesmo falando sobre o seu casamento, sobre sua visão. Uma vez, há muito tempo, acho que na primeira vez que a gente se encontrou, você falou, eu não casei apaixonada. É mesmo. E eu fiquei tipo, como? Ué? E como que casa, então? Eu não casei apaixonada. antes- As pessoas se assustam quando eu E é falo isso. muito bom. Isso hoje, mais madura e tendo passado por tantos processos, eu entendo o que você quis dizer ali e eu vejo o quão valioso é isso também. Foi muito. Mas, antes de entrar nesse ponto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre paternidade e por que eu tô fazendo esse gancho entre paternidade e casamento, né? Eu tive várias maneiras de ver meu pai. Sabe que existem especialistas em educação que dizem que a maneira como nós enxergamos a paternidade ou a parentalidade de maneira mais abrangente é a maneira como nós vamos solidificar a nossa noção do divino. Então, a maneira como eu vejo o meu pai, eu transfiro de maneira inconsciente para a minha relação com o divino. Então, se eu vejo um pai negligente, é muito mais fácil pensar que Deus não vai me atender, que quem sou eu para orar. Até porque é o Minha mesmo oração, nome, né? exatamente, Pai, é pai. pai. Eu boto pai para tudo. E isso eu só fui aprender depois de ter filho, óbvio, né? Mas fez muito sentido para mim. Meu pai foi um homem de muitas dores. Meu pai é um cara que saiu de casa muito cedo, que adquiriu vícios muito cedo para compensar dores e ausências. Meu pai fumava, meu pai morreu de um câncer ocasionado pelo cigarro, foi um carcinoma espinocelular. Começou a fumar com 12, 13 anos, trabalhando de noite em lenheiro para não dormir. Tipo, meu Deus, eu perdoo demais o meu pai. E esse homem, ele sempre entendeu que a família era um assunto que ele precisava cuidar. Então, eu tive um pai, e eu falo isso, porque é o seguinte, a gente fala muito das competências, dos méritos e tudo mais. Eu acho que, embora eu tenha nascido num lar pobre, tenha tido muitas dificuldades e tal, eu tenho absoluta certeza que eu tive um privilégio enorme e eu saí na frente de muita gente só por eu ter um pai amável, um pai provedor, um pai protetor, um pai que eu tinha certeza que me amava. Porque não ter isso, a gente já conversou muito sobre isso, né? Não ter isso te deixa num lugar de desvantagem muito grande. Então, muitas vezes, quando eu era adolescente, eu queria que meu pai fosse rico, eu queria que meu pai fosse culto, eu tinha vergonha quando ele bebia. E hoje eu olho para trás e penso, sua trouxa, né? É esse mesmo homem que nas suas fraquezas e vícios, bebendo e fumando para, né, superar algumas coisas, ultrapassar algumas coisas, esse cara sempre me deu a noção de que ele estaria ali por mim. Ele ia estar cuidando da minha mãe E o quando quão valiosa faltasse. você era. Sabe? Eu tinha noção de que eu podia me jogar no espaço. Ele era minha rede de proteção. E ter esse pai, e hoje eu falo muito para pais, né? Pais que agora têm seus filhos pequenos, ser esse pai dá uma enorme vantagem, ainda mais num país como o Brasil, onde a gente tem tantos abortos masculinos, né? Tantos homens que somem quando as suas companheiras engravidam, ou ainda que fiquem em casa são moribundos, né? Não servem para nada. Então, eu tenho completa noção de que meu pai
tendo sido esse homem que foi, provedor, protetor, ele me deu muita vantagem na vida. Inclusive na maneira como eu escolhi o meu marido depois. Essas atribuições me eram muito importantes, que trabalhasse, que fosse honrado, honesto, que estivesse ali. Porque, veja, eu sou fruto de uma revolução feminista. Eu sou a mulher que nasceu nos anos 80, que dizia, não vou depender de homem, eu posso, eu sou a fodona, eu que faço isso, entendeu? Isso atrapalhou muito meu casamento por muitos anos. Eu precisei desconstruir essa ideia, porque eu competia de igual para igual com meu marido. Você faz, eu também faço. Você carrega, eu também carrego. Tu tá carregando 20 quilos, eu carrego 20 também. Era um negócio, assim, insalubre, insustentável por longo tempo. Porque, no fundo, eu queria ter a certeza de que, em precisando, ele aguentava as contas sozinho, ele aguentava tudo sozinho. Em tendo filhos ainda mais, meu filho, eu vou segurar a barra aqui, eu preciso saber que você vai fazer isso. E essa referência de pai que eu tive me ajudou a escolher um homem assim, sem paixão, sem estar, nossa, como ele é gato, nossa, que bunda linda, que pegada, né? Porque são os critérios, né, eu acho. Mesmo porque meu marido está muito mais bonito hoje do que quando a gente casou, eu dei um belo de peguei na planta. Dei um belo de upgrade no moço. Mas a mulher tá aí pra isso, né? A gente veio pra embelezar o mundo. O homem te dá um sêmen, você dá um bebê pra ele. Exato. Ele não é? Ele te dá uma casa, você devolve um lar pra ele. Não, o cara te traz a compra da casa, você devolve uma refeição. A gente gera as coisas. E isso era muito certo na minha cabeça. Mas eu precisei desconstruir alguns fatores para respeitar o meu pai, amar o meu pai e saber escolher um marido. Essas coisas precisaram ficar claras na minha cabeça em algum momento. Eu lembro que eu li o livro da Beth Friedan, eu devia ter, sei lá, uns 20 e poucos anos, e ela fala do mal-estar da mulher dona de casa, que anseia por algo, essa prisão, essa gaiola dourada que era cuidar da casa, cuidar da família. Eu acreditei nisso. Entrou em você. Muito, muito. Eu lembro que quando meu filho nasceu, imagina, você vê que é recente ainda o estrago que faz dentro de você. Eu pensava, por que eu tenho que me privar das coisas? Minha filha, porque você acabou de ser um bebê pela tua vagina, porque teu leite tá jorrando leite. Você precisa descansar, seu corpo precisa... E na minha cabeça era assim, nossa, ele já pode fazer tudo e eu tô aqui pra... Sim, criatura. Mas assim, sabe, eu precisei ter esse diálogo interno pra eu não ter rancor. Porque você fica com rancor... Do seu marido. Do seu marido, que não tem culpa, né? Eu lembro que um dia eu falei, eu falando dele, ele falou assim, mas não sou eu! Para! Tá, eu entendi que você tá com raiva dos homens todos do mundo. Mas não fui eu! E por isso que é bom ter um homem inteligente, paciente, Exato. que aguente os seus... Como ele lidava com isso no sentido de dessas ideias feministas que você descreveu e como você competia com ele? Ele saía dessa cadeira ou ele o batalhou Bertotti, ele é por ela? muito sábio. O Bertotti, ele não é só sábio, ele é muito inteligente. Então, ele me dava esse espaço. Tá bom, vai lá. Aí eu quebrava a cara. Aí ele voltava, quer vir junto? Então, tamo junto. Quando a gente casou, Rai, a gente não dividia, a gente não tinha conta conjunta, porque eu não queria. Eu ganhava mais que ele, bem mais que ele. E ele assumia todas as despesas da casa e não sobrava quase nada do meu dinheiro. E ele não quer conta conjunta, tá bom, né? Eu não, meu dinheiro é meu dinheiro, cada um se vira, porque é independência financeira, porque as mulheres precisam, nananã. E eu lembro que depois de um ano nessa pegada, ele, olha, eu juntei tanto esse ano, quanto que você tem? Eu pensei, era pra eu ter alguma coisa. Como assim ter? Era pra eu ter alguma coisa? E daí eu falei, gente, acho que tem mais vantagem de juntar os negócios aqui. Então, assim, foi muito paulatino, ele me deixando ver. Sim. A consequência daquilo, sempre com muito cuidado, com muito amor, mas ele me deixando ver, assim. E eu cheguei a um tempo, assim, eu tinha por volta de uns 30 anos, ou seja, eu fiquei muito tempo com as ideias feministas bem... Eu li as feministas todas, né? Foram elas que me convenceram a não ser feministas. Diferente de hoje, que a gente tem essa lacração, um monte de frase pronta, um monte de ideia pronta. Eu duvido que as meninas jovens que se dizem feministas, de fato, tenham lido alguma feminista além de Chimamanda. Duvido. Eu posso bater uma aposta aqui, que alguém leu O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que alguém leu Beth Friedan, que alguém leu Bell Hooks. Eu duvido que tenham lido. Por quê? Porque lá, lendo as próprias teorias delas, assunto de gênero, quando você lê, você entende que feminismo não tem a ver com igualdade de gênero, não tem a ver com defesa dos direitos da mulher, é outra coisa. E é outra coisa muito perniciosa, porque a maldade do homem não pode ser combatida pelo próprio homem. Ah, Fábio, você então... Não, gente, eu entendo que existe machismo, concordo, e eu acho que ele tem que ser combatido no nível criminal, inclusive. Eu acho que as igrejas têm que combater o machismo. Mas o mal que o homem fez não é o homem que cura. Não são as ideias e filosofias humanas e humanísticas que curam. Então é por isso.
Ah, mas o que você fez que mudou de ideia? Eu li as feministas e depois de ler muito a teoria, eu falei, E você também aplicou eu vivi os aquilo. conceitos, né? Eu falei, cara, não é compatível. Eu entendo plenamente quem se torna feminista. Eu entendo as carências que existem, eu entendo os traumas que existem, eu entendo a maneira, os rancores que são acariciados. Eu entendo, eu não faço parte do movimento antifeminista. Tô longe delas, inclusive, nem me associem. Não sou essa pessoa. Mas eu compreendi, estudando a teoria feminista, que ela não é compatível com o cristianismo. Porque a solução do mal provocado pelo homem está em Cristo, não no próprio homem. Perfeito. É isso, assim. E quais foram os critérios que você conheceu o Rodrigo? Quantos anos você tinha? Na faculdade, eu tinha 18. Eu conheci ele fazendo uma declaração de amor apaixonada para ex dele. Ai, gente, que esse menino romântico. Exato. Tipo assim, nossa, romântico? Bem que podia ser. Italiano, apaixonado. Olhei na época, eu lembro que eu achei até meio brega, fiquei envergonhada. Falei, ai, que vergonha alheia. E aí, depois eles terminaram. A gente se conhecia só assim, mas eles terminaram. Ele tava lá solteiro na pista. A gente era muito amigo, a gente tinha amigos, assim, como era um círculo de amizade. Assim, todo mundo era muito amigo. E a gente morava em internato. Você conheceu lá onde é internato. Todo mundo toma café junto, almoça junto, janta junto. Sábado à noite, esporte na quadra e tal. E a gente tava interessado por pessoas diferentes no nosso grupo. Ele pra uma menina do meu quarto e eu pra um menino do quarto dele. Só que essas pessoas saíram do internato, né, no meio do ano, e a gente ficou ali, tipo, se consolando, né? Entendi. E a gente tá se consolando há 22 Até anos. hoje. Não parou. E estamos há 22 anos nos consolando. Com 3 filhos equação. depois, 4 países depois, estamos nos consolando ainda. Foi no internato, a gente se conheceu na faculdade. E o que você viu nele, Fábio, pra falar assim, quanto tempo vocês Cara, namoraram? é muito louco isso, né? A gente namorou 2 anos. 2 anos e 2 meses. Eu vi nele liderança. Liderança. E eu lembro que foi uma das coisas que uma amiga minha criticou na época. Ela falou assim, esse cara vai mandar em você, hein? Porque ele é autoritário, ele é nananana. E eu mandona também, aqui Isso do outro criou lado, raiz né? no seu coração, né? Tanto que você ficou Cara, o primeiro ano lutando Muito. pra ele não mandar em você. Minha liberdade é porque eu tô forreada, garota. E eu vi liderança, eu vi guia, eu vi meu pai. Eu vi um cara que segurava as pontas, que levava, que me protegia. E eu acho que essa leitura foi muito do subconsciente. Porque conscientemente eu não ia querer alguém que mandasse. Que parecesse que ia mandar em você. Não ia querer. Mas Deus estava E você tinha uma programação, né? Da sua infância, Exato. da vida. Você tinha uma programação. Aquilo já apta a está. isso. Exatamente. Eu tinha um alicerce para isso, né? Eu acho que vale a pena a gente mencionar sobre o oposto. Quando uma pessoa tem um parâmetro de paternidade absurdamente tóxico ou você não sabe o que é um pai de fato. Não, você dentro de normaliza aquilo que você Quando vive. você encontra Isso um homem na muito vida adulta. Cara, isso é muito sério, Rai. É muito sério. Você tem um pai que tá sempre abusando da sua mãe, tá sempre folgado, tá sempre. Não te trata bem. Não te trata bem. Não te elogia. Ou seja, você normaliza. não espera isso, né? A gente faz muito aconselhamento de casal, né? A gente tem especialização em aconselhamento familiar. Não sou terapeuta, tá, gente? Sou jornalista, escritora da vez, mas eu fiz aconselhamento familiar. E uma das coisas que eu vejo, assim, com muita frequência é a repetição do padrão. A pessoa nem sabe que ela tá repetindo o padrão, porque ela odeia o padrão. Mas aquilo é tão normal que ela busca algo parecido para se sentir confortável. Então, por exemplo, uma pessoa que se criou numa casa onde teve muita briga, muito pega pra capar, tal. Ela casa com uma pessoa tranquila. Ela vai arrumar um jeito de caçar briga, ela vai implicar com o negócio daqui, ela vai gritar, ela vai falar, porque tá faltando aquilo. Você não colocar luz nisso, né? Eu preciso daquilo, porque eu fui criada com aquilo, tá faltando uma briguinha. Então, são vícios emocionais que a gente carrega que, enquanto a gente não estiver consciente deles, a gente não quebra. E se posicionar depois de consciente, Exato. né? Porque eles vão aparecer Eles engatilhando. vão assim. viver dando as caras ali, sabe? Uma hora, por experiência própria, Uma hora, eles falam assim, chega, cansei dela. Eu acho que ela tá tentando resistir demais, não quero mais. Não quero mais, não vou mais por aqui. Mas você E precisa você desse acha estado. que uma pessoa que viveu num lar muito abusivo, né? Seja o pai contra a própria mãe, ainda que não tenha sido contra a pessoa em si, o limiar de tolerância ao abuso é maior? Claro, é muito maior, Rai. Eu vejo meninas, e assim, eu falo basicamente com mulheres hoje, né, nas redes sociais e em livros e tudo mais, mulheres que têm uma autoestima tão baixa, uma autoimagem muito distorcida, que para elas é normal. Então, assim, ele está me fazendo um favor de estar comigo, ainda que abusando de mim,
ainda que falando mal, ainda que me desprezando, ainda que me desmerecendo, mas, cara, ele tá comigo, eu não tô sozinha. Elas se sentem tão desconfortáveis na própria companhia, na própria pele, tem uma noção de estima tão baixa que qualquer nesga, né, falar igual baiano, qualquer nesga de atenção é um sinal de que eu tenho que ficar aqui. Porque se não fosse isso, eu não teria nada. Então, que bom que eu tenho isso. Sabe aquela história, assim... inclusive, o livro que eu tô terminando tem uma frase que é bem isso, assim. Ah, ele faz isso aí, mas, cara, ele não deixa faltar comida em casa. Ele, né, trata bem tal coisa. É trabalhador. O que tem a ver com o seu afeto, Exato. Né? Com a sua provisão emocional. E isso é tão grave, porque, assim, pensando do ponto de vista cristã, eu falo muito de autoestima, né? Você sabe disso. Falando do ponto de vista cristão, no 14º capítulo do livro que eu te dei, você vai entender isso. É quase uma afronta a Deus você permitir que te tratem assim. Você é uma criatura santa, feita por Deus, desenhada por Ele, amada, planejada. É como se, poxa, meu pai me deu esse copo, filha, eu fui em tal lugar, é lindo, papai pensou em você, toma pra você. Eu digo, ai, tá bom, deixa aqui. Aí vem o cachorro, deixa eu pegar, sabe, eu largo. Fazer isso com você mesma é você dizer para Deus que aquilo que ele fez, a constituição que ele te deu, não importa nada. Muitas vezes a nossa autoestima ela é muito baixa porque eu não sei a origem de quem eu sou, da minha identidade. Então, a minha autoestima vai fazer com que... O que é estima, né? Autoestima. É a estima que eu tenho por alguma coisa. No caso, o auto, né? Esse prefixo aí, é por mim mesmo. Então, eu posso ter uma estima por esse copo, uma estima por esse microfone, e eu tenho uma estima por mim. A autoestima, ela vai determinar o tipo de afeto que você permite, o tipo de tratamento que você tolera, o tipo de salário que você permite ganhar, o tipo de casa que você habita. Então, olhar para a sua autoestima, entender a sua autoestima e como reconstruí-la e como formá-la é também um tributo a Deus, sabe? Sim. Porque eu não posso jogar em qualquer canto um negócio que Deus me deu. E é ele que diz, né, que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança, até os fios da nossa cabeça ele contou. Eu tenho falado muito isso em pequenas reuniões, né? A gente tem se envolvido bastante com pessoas da igreja e tal, e entendido. Claramente, meu marido tem uma convocação pastoral, né? Ele já me falava isso desde antes, e hoje a gente tem experimentado um pouco desse ambiente. E a gente tem conversado muito sobre como na igreja a gente realmente fala de uma coisa que é necessária, que é a diminuição do ego, do eu, do si mesmo, mas a gente não fala sobre autocomiseração. Não. Isso é bonitinho. Na igreja, se você ficar, né, no seu cantinho, você ficar quietinho, você ser diminuído, isso é bonitinho. A gente confunde autoestima com humildade. A gente confunde essa autocomiseração, esse desprezo com humildade. A gente tem problema semântico, né? A nossa língua tem muitas palavras. A nossa língua é muito rica, então a gente tem problemas semânticos sérios. Né? A pessoa, ela tá se desmerecendo, ela tá se subutilizando e ela bota nisso o nome de humildade. Não, amor, é outra coisa isso aí. Eu acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto sobre autoestima e se aprofundar nele, porque a gente tá num canal, né, majoritariamente de meninas que precisaram ouvir sobre essas palavras. Você começou falando de autoestima, não foi, Rai? Cabelo tinha a ver com isso, né? Sempre, porque eu tive uma autoestima muito frágil durante toda a minha infância, ainda que eu não deixasse transparecer. Se você tivesse me conhecido criança, você jamais ia dizer, nossa, ela tem uma autoestima ruim, porque eu tava sempre à frente, né? Eu tava sempre... é assim, gente, é pra brincar disso. Vamos organizar aqui, sabe? Eu tava sempre aparecendo, cantando, fazendo e tal. Mas, no fundo, eu escrevia cartas falando pra minha mãe, pro meu pai, que eu não queria mais viver criança, tá? Que eu ia me esconder, que eu era feia, que... Enfim, e aí, meu pai sempre teve uma vida pública. Minha família sempre teve uma vida pública. Então, eu saía... Uma vez eu lembro que eu saí com uma foto de um jornal, e eu tava com um penteadinho, assim, e aí veio alguém falar, fulana não gostou do seu penteadinho. Pra essa foto do jornal. Criança, Fábio. Mas criança não era um apontamento. Gente, todos nós nascemos em pecado. Em pecado me gerou a minha mãe. Não sei de onde que o povo tira que criança é inocente, é pura, bonitinha. É nada, a criança é maldosa. Ela tem 3 filhos. Eu tenho 3, tá, gente? Lugar de fala. Eu vivo em pracinha, eu vivo em parquinho, aquilo ali, ó. É um perigo. É um estrago. Imagina eu falar isso pra uma criança. Super. E aí essa coisa da atenção, de receber a atenção pra mim, apesar de buscá-la,
Eu não sabia, eu não fazer quando ela chegava. O que eu faço com isso? Não, não quero. Não repara no meu cabelo. Por que você tá falando do meu cabelo? E era o cabelo, ponto? Era o principal. Principalmente, Eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre gostei de cantar, eu sempre dançava, eu sempre organizava as brincadeiras, eu sempre tava ali. Então, era natural, né? Tipo, a escola parou uma vez quando eu era adolescente, porque eu pintei o cabelo de preto. Meu Deus. A escola, tipo, todo mundo tava Lá em Alagoas, Em Alagoas, eu adolescente. E eu falava, gente, por que esse povo tá me dando atenção desse jeito? Eu só pintei meu cabelo de preto. Gente que eu nem conhecia. Professor veio falar comigo. Eu falei, gente, o que é isso? Mas era um apontamento. Era uma convocação pra algo, né? Não tinha como eu sabia administrar. Mas a minha autoestima apoiada nessas coisas. Então, vamos mapear todo esse cenário. Meu pai pôde me oferecer muito pouco. Afetivamente, emocionalmente. Ele pôde oferecer muito pouco porque ele recebeu muito pouco. Meu irmão fala uma coisa que eu acho que serve muito pra gente caminhar na nossa cura, que é, ele deu menos pra gente, ele machucou menos a gente do que ele foi machucado. Já foi um avanço. Já foi um avanço, sabe? Ele passou por muitas coisas e em nós respingou de uma maneira muito ruim, mas poderia ter sido pior no sentido do que ele viveu, entende? Não é passar pano, não, isso, tá? Mas é compreender um caminho, o processo. Exato, é o caminho do perdão. Eu faço isso o tempo todo. Eu fico olhando o que meus pais tiveram. Por exemplo, meus filhos não apanham nada. Meus filhos nunca apanharam. Eu apanhei muito pouco. Meus pais apanharam muito. Exato. Então, assim, foi um progresso. Exato. Podiam não ter te batido? Tá, mas eles não tinham esse conhecimento. Eles já me deram mais do que eles tinham recebido. Exato. E a gente anda nesse caminho porque senão você vira uma pessoa amargurada, né? É bem isso. Se você ficar nisso, mas meu pai não fez isso, mas minha mãe não fez isso, mas e tal, e tal. E aí, por outro lado, nesse extremo oposto, né? O meu pai com todas essas questões, a minha mãe com uma autoestima muito frágil, já de herança, ela sentava lá no fundo pro cabelo não aparecer quando ela estivesse no primeiro lugar da sala de aula. Então, ela sentava lá no fundo porque ela não queria que ninguém olhasse o cabelo dela de costas. A minha avó, a mãe dela, sempre deixava todas as filhas muito penteadas, com o cabelo grudadinho, cheio de óleo na cabeça, pra não ficar nenhum fio fora do lugar. A minha bisavó, a mãe da minha avó, era cega, mas ela dizia, dá uma olhada se meu óculos tá limpinho e limpa ele pra mim, porque ela gostava de tudo bem organizado e polido. E aí são os excessos. Disso, eu tenho certeza que de toda essa herança, eu tô onde eu tô por causa disso, né? Claro. Dos movimentos, das disciplinas que eu aprendi nessa área, A gente não né? é totalmente... O Sapolsky, ele escreveu um livro chamado Comporte-se. E ele tá pra lançar um agora que ele fala que não existe... Comporte-se? É um calhamaço, assim, né? Neurobiologia. Eu adoro isso, né? E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala... muitas vezes a gente olha aquela pessoa e a gente julga ela pelo que ela é hoje. Só que a gente esqueceu todos os elementos biológicos, ambientais, fisiológicos que fizeram chegar ali. Muitas vezes ela não teve opção de ser diferente. A gente fala, força de vontade. Não mesmo. Meu filho, não tem a ver. Se fosse de vontade, eu era malhada. Eu tinha barriga trincada. Não é força de vontade, não. Porque são vários elementos. São a sua avó, é a sua herança genética, é a sua herança ambiental, o que tua mãe te falou, que teu professor te falou, são as pessoas que pararam pra te escutar. E como você recebeu isso. Como você recebeu isso. Né? Já junta nessa máquina toda que tem tamanhas variáveis. Quer dizer, a gente precisa ser mais empático com as pessoas. E eu acho que isso cura a gente. Sabe? Se você sair do lugar de vítima, de tipo, fizeram isso contra mim, isso. Porque a gente vive se lamentando sobre coisas que... É que ser vítima é muito gostoso, né? É viciante o vitimismo. Você sabe que eu luto muito contra o vitimismo, Verdade. Né? Você nunca diria. Jamais, graças a Deus, né? Que bom É, que você nunca... Quer dizer que eu tô conseguindo obter êxito. Que boa notícia pra hoje. O vitimismo, ele te coloca num lugar, assim, nossa, cansei. Mas é que você é uma pessoa resolutiva também. Eu sou muito resolutiva. Eu já passei por esse lugar de vitimismo, de dizer, fizeram isso contra mim e tal, mas não acontece nada depois. Não, mas você fica naquele holofote do sentido de te passarem a mão na cabeça. Ai, porque meu pai foi péssimo comigo, meu marido é horroroso. Ai, não, mas vem aqui, ó, vamos sair junto, eu te pago tua coisa. Você tem benefícios, é uma moedinha de troca. O vitimismo, ele é uma maneira muito covarde de você barganhar favores na vida. E ele é viciante. Nossa. Ele é viciante. Então, assim... Você que fica aí se fazendo de coitada. Ai, porque eu tô assim, porque eu tenho filho pequeno. Essa foi uma que eu usava muito. Não, gente, eu não faço exercício. Gente, agora que eu tô tentando superar, eu malho com 3 crianças em volta de mim. Porque eu não faço isso, porque meu marido, ele é tóxico. É mesmo, né? Não é tu que é Chernobyl total? Então, é essa ideia do outro fez... As pessoas, o ambiente me ocasionou isso. É uma maneira muito, muito poderosa de barganhar favores. Manipular. E manipular. Entendi. É viciante o vitimismo.
Entendi. Eu não sei em que momento da minha vida as coisas se voltaram pra realmente observar, não, o que eu poderia ter feito diferente aqui, entende? É porque todas tudo as vezes sobre que eu fui isso, arrastar, Rai. toda vez que me arrastaram, passaram a perna, depois que eu levei mais tempo quando eu me divorciei. Eu levei mais tempo pra me perdoar de ter me sujeitado a uma relação como aquela, pra ter entrado naquilo, me envolver, do que realmente pelo que eu vivi em si. Tipo, Sim. beleza, eu vivi, eu sei. Não, Mas deu o como que é que eu tinha. permiti Mas isso como pra é que eu mim? permiti isso pra mim? E a minha terapia foi toda voltada pra isso depois. Tipo, como eu permiti isso acontecer. Mas isso tá sabe? totalmente ligado à autoestima, né, amiga? A Os níveis de permissão que você deixou, eles eram muito baixos. muito baixas. Na área emocional. Muito Né? baixos. Porque eu tinha Enquanto outros você aspectos tinha, exatamente, inspirando que eram, pessoas. que eram compensadores. Enquanto você estava ali brilhando, fazendo dinheiro, o seu nivelamento de entrada emocional era baixo. Exato. E você permitia aquilo. É verdade. E é uma coisa que a gente tem que olhar, porque muitas vezes... Eu lembro que meu psiquiatra tava falando uma coisa... Gente, eu tive depressão, tá? Eu tive depressão clínica, assim, grave, diagnosticada, tratada, graças a Deus curada. Até achei que tava numa emenda aí depois da morte do meu pai, mas estou sob controle. Mas meu psiquiatra falou uma coisa muito interessante. O gatilho forte da minha depressão foi a falta de sono, né? Eu realmente dormi muito pouco depois que as gêmeas nasceram. Por muito tempo. Eu fiquei muito tempo em privação de sono. Gente, cuida do seu sono, dorme, pelo amor de Deus. Vocês que podem dormir, dorme. E ele falou uma coisa interessante a respeito disso, que era o quanto você percebe e o quanto você age. Por exemplo, eu sei que eu estou nessa condição, mas enquanto eu ainda estou funcional nisso, eu sigo permitindo. Então ele falou assim, às vezes você olha uma pessoa que executa, você nunca vai dizer que aquela pessoa tem depressão. Mas um dos sintomas da depressão é fazer demais. Uau, não fazia ideia. Eu falei, como assim, doutor Leandro? Doutor Leandro é meu psiquiatra. Ele falou assim, sim, a pessoa faz demais, ela executa demais, porque ela não pode parar para Lidar consigo mesmo. lidar com aquilo. Então, a maneira dela anestesiar um incômodo que ela tem é executando sem tempo de parar. Eu falei, nossa, eu diria que, do mesmo jeito que o fazer nada, a apatia, a total apatia é um sintoma, tem pessoas que reagem, lembra que o nosso corpo é uma máquina cheia de variáveis, tem pessoas que reagem a essa vontade de sucumbir agindo. Executando, não para nada. E ela é tão depressiva quanto aquela que tá no quarto escuro. Entendi. Mas é mais difícil de diagnosticar. Porque você olha uma mulher poderosa, linda, fala, não, gente, essa pessoa, ela sabe impor limite, ela sabe nada, ela sabe negociar contrato, ela sabe fazer vídeo. Sim. Sabe conversar. Ela criar sabe um conversar, exato. É bem isso. Ela sabe falar do que resolveria os problemas dela. Eu falo pra minha amiga, olha, eu já dou conselho em alto tom. Ela, pra quê? Eu falei que é pra eu me escutar. É isso, a gente fica aqui, ó, deixa eu falar alto, que isso aqui tá servindo pra mim também. O pastor lá da igreja, o pastor Juscelio de Souza, não sei se já ouviu alguma pregação dele, vale a pena. Muito legal. E ele diz que, pastor, você prega tudo que você vive? Ele falou, se eu pregar o que eu vivo, eu mato a igreja? Que isso, não. Eu prego, desço daqui e saio correndo atrás do que eu preguei aqui. Então, ele é muito honesto, muito honesto. Eu prego o que tá sabe? funcionando pra mim. Não, tudo funciona. Esses dias alguém falou, nossa, eu queria ser sua filha. Eu falei, linda. Bonita, você não tá entendendo. Tem gente que coloca assim, queria tanto, abre caixinha no Instagram, né? Daí dou conselho e tal. Queria ser sua amiga. Eu falei, amor, deixa eu te falar, eu não sou legal. Eu não sou uma Eu boa... não sou assim legal. Sim, amiga, não, amiga, mas assim. eu não sou tão legal igual pensam que eu sou. O povo acha que eu fico passando a tarde na pracinha com chá, pipoca e bolinho, dando conselho. E falando, gente, eu gosto de ficar quieta. Às vezes eu falo grosseria, chego na real. Não sou legal igual parece. Ninguém Você se é. arrepende quando você fala grosseria? Você tem esse Eu momento já. de tipo, por que eu falei isso? Nossa, pra quê? Não Eu precisava já tive. disso. Hoje eu falo bem menos, mas teve um evento muito marcante na minha vida de um amigo, beijo, Fá, que veio pedir um conselho e eu muito resolutiva, muito vamos resolver, empatia -1. Tenho já uns 10 anos, 11, 12 anos isso. E eu... Não, mas você quer isso? Por causa disso, tipo, eu fiz a leitura correta dele, mas eu fui extremamente diabólica na maneira de devolver, sabe? A leitura eu fiz correta, ele queria fazer tal coisa, eram por questões emocionais, eram pra aquilo não resolveria a situação dele. Mas eu fui, não, você quer fazer isso? Por causa disso, disso. Então não vai dar certo por causa disso, não, você tinha que fazer assim, assado. Ele, obrigada, tal. Mas aquilo acabou com ele, aquilo fez tão mal pra ele. E eu só fui saber, assim, meses depois, porque a esposa dele, que é muito minha amiga, uma das minhas melhores amigas, falou, nossa, você fez isso,
foi péssimo pra ele. Uau. E eu achei que eu tava assim, arrasando, né? Nossa. Não, eles estavam num estado emocional frágil, com muitas questões, dúvidas de pra onde ir. E no afã de ser correta, de ser sincera, De ter a resposta. eu ignorei o ser humano por trás da resposta. E eu gosto de uma frase de Madre Teresa de Calcutá que fala, né, que a gente pode ser médico, enfermeiro. A frase é muito bonita no seu contexto, mas ela fala, mas ao lidar com outro ser humano, seja só mais um ser humano. E eu não fui. E por muito tempo na minha vida eu não fui. Eu acho que essa virada de chave foi muito importante para eu ter um pouco mais de empatia. Não significa que eu não erre ainda, né? Claro, todos nós. Mas eu fico mais atenta. Se a pessoa vem me pedir um conselho, poxa, ela tá esperando o encorajamento. E às vezes, cara, é tão pouco que você precisa encorajar uma pessoa. É tão triste você pensar que existem pessoas por aí morrendo, sucumbindo, só esperando um encorajamento, uma fala de apoio, sabe? Um momento em que você diz pra ela, vai, eu tô com você, eu seguro sua mão, vamos lá. Não custa nada pra você e vale tanto pro outro. Então, eu tento me... Porque eu sou falante demais, né? Eu falo demais, eu sou enfática. Eu posso magoar as pessoas, assim. Eu tenho aprendido muito sobre o tom com o meu marido. Você já viu ele falando, O Vini né? é um gentleman, né? É outra conversa. É um outro negócio nível. assim, e aí, às vezes eu falo alguma coisa e eu percebo que ele, tipo, não pra ele necessariamente, né? Sim, mas tipo assim, pra que ser Aí, desse jeito, garota? amor, você foi bem incisiva, né? E eu fui. Ai, desculpa. Ah, Meu não, marido não. também, ele né? Eu falei, você foi muito... A gente já tá no nível já de 20 anos, né? Foi grosso, pede desculpa. Não, foi grosso, vai lá pedir desculpa. Eu vi a mensagem, foi grosso. Não é, vai não. lá pedir desculpa. Não fala assim. É. E maternidade? A gente tem que entrar nisso. Quantos anos você engravidou do Theo? Vamos fazer as contas aí, gente. Eu tenho 41, meu filho tem 7, as meninas têm 4. 34. 34 eu tive Theo, 37. Por aí eu tive elas. Eu sou mãe velha, né? Você A acha que gente demorou? muito, a gente não podia ter filhos, né? Você queria ter tido antes? Quando eu descobri que não podíamos, eu quis. Porque o ser humano adora aquilo que ele não pode ter, né? Então, por muito tempo eu não quis. A prioridade era minha carreira, era viajar o mundo, era fazer documentários nos países. E eu fiz tudo Mas isso. você não queria, não acho que eu vou ter filhos? Não, ou não, você não, eu não queria agora, Tá. porque sempre tinha algo mais importante pra mim. Filho é uma doação muito grande, Rai. A maior, né? É a maior. Aqui na Terra. Se você for fazer direito, provavelmente você vai ficar esgotada. Como eu estou. Eu tenho um meme que eu adoro. Gente, se você tá cansado, significa que você tá fazendo certo. Porque filho é uma doação, assim, não tem postergar, né? A criança tá chorando, amanhã a gente dá esse mamar, agora não vai ser possível. Fralda suja, deixa pra noite, isso aqui eu vou deixar pra noite. Não tem, é tudo imediato, é tudo agora. Então você se desprender totalmente do seu tempo, das suas prioridades pra atender outro ser humano, porque senão ele morre. Ele não vive sem o seu desprendimento total. Então é outra vida dependendo que você entregue total. Então, eu demorei muito tempo, não tinha essa compreensão, obviamente, mas eu demorei muito tempo porque a prioridade era a minha carreira, né? Lembra de onde que eu vim? A prioridade era a minha carreira, era ser poderosa, era ser famosa, era escrever livros, era viajar o mundo, era isso que eu queria. E quando a gente descobriu que não podíamos ter, naturalmente, aquilo, assim, caiu o meu mundo. Como não pode, gente? Eu só preciso de um espermatozoide, um óvulo, como assim não pode? E eu fiquei brava com Deus, porque eu falei, eu dei minha vida inteira, minha juventude, eu sempre servi. Tu não pode me arrumar um óvulo fecundado aí, gente? Resolve esse B.O. Pra você é tão fácil. Poxa, né? mas tem baixa contagem de espermatozoide. Mas eu só preciso de um, não preciso de 500 mil. Eu só quero um. E a gente tentou várias vezes no Brasil. É muito caro, né, fazer fertilização in vitro. A gente fez algumas vezes aqui no Brasil. Aí eu descobri que na Inglaterra dava pra fazer de graça, porque meu marido é italiano. Uau! E a gente foi embora pra Inglaterra. A gente largou tudo aqui. Fomos de mala e cuia pra Inglaterra. Essa foi a com plano- motivação pra vocês Esse irem foi o embora? motivo da gente ter ido embora. Mas pouca gente sabe. Quer dizer, agora todo mundo tá sabendo, tá, gente? A gente foi pra lá porque a gente podia fazer pelo NHS, que é o Sistema Público de Saúde. Eles pagam tudo, assim, a medicação, que é caríssima, todo o tratamento. Aí eu fiz... como eu tinha menos de 37, só botaram um embrião, que foi o Theo. Aí os outros 3 ficaram congelados. Tentei de novo mais uma vez, não deu. E depois eu já tava com 37. Meu médico era um paquistanês, assim, muito querido. Ele falou assim, olha, é o seguinte, você vai ter uma gestação de risco anyway. Ou você bota 2 agora e vai ser risco porque é gemelar. Ou você bota 1 agora e daqui 1 ano 2 você volta e vai ser risco porque você já tá perto dos 40. Escolhe teu risco. Eu falei, mete 2 logo aí, que bora ver. E eu lembro muito, muito bem, assim, quando a geneticista ela chega, assim, com o embrião pra botar no teu útero, ela fala assim,
Ela era ateia. Ela falou assim, eu não acredito em religião, mas você é religiosa, né? Eu falei, foi. Então é o seguinte, a única coisa que eu fiz foi manipular 2 células. Pra isso aqui virar vida, ora o teu Deus. Acho que ela não era tão ateia assim, não. E eu lembro que, nossa, me arrepia, Também, lembra disso? também Porque eu falei assim, arrepiada. eu tô em oração. E enquanto eles implantavam no meu útero, eu estava em oração. E eu dizia, Você viu? Senhor... Total, eu tenho as fotos, assim, eu sei exatamente o momento da minha concepção. Eu filmava. Tem uma beleza nisso, né? Apesar de todo o apesar de todo o perrengue. procedimento médico, eu sei exatamente o momento que meus filhos entraram no meu útero. E eu lembro dela pôr e eu dizia, Senhor, o Senhor é o doador da vida. Tantas vezes eu já fiz e não teve. Então, assim, o sucesso não tá no que eles fizeram no laboratório, tá no que o Senhor vai fazer no meu ventre. E daí eu tenho 3 lindos filhos. O susto quando as 2, né? Porque existe uma chance grande de perder um dos embriões. E eram 2 menininhas, sapeca, periquitas. E a sua gestação em si? A gestação do Teodoro foi muito tranquila. Eu fiquei gestando e fazendo pré-natal em 3 países diferentes, porque eu tava mudando da Inglaterra pra Itália. E eu vinha muito pro Brasil palestrar. Então eu fiquei fazendo pré-natal. Foi bem zoado, assim. Mas foi muito tranquila. Mas a gestação das meninas, de fato, foi de risco. Eu quase perdi em vários momentos. Com 20 semanas, a placenta... Eu fiquei em repouso a partir da 11ª semana, em repouso absoluto. Como foi isso na sua cabeça? Foi péssimo, mas foi o que Deus precisava pra me ensinar a depender dos outros. Eu dependi de todo mundo. Eu dependi de sogro, de sogra, de marido, de mãe, de funcionário, de tudo. Eu dependia de todo mundo. Eu não podia ficar em pé. Eu dava 10 passos, eu sangrava. E eu era uma mulher que... Fazia tudo. Absolutamente independente de tudo, de todos. E, de repente, eu dependo ali pra pegar um copo d'água pra mim, sabe? Dependo pra cuidarem do meu filho. O Theo era pequenininho. Dependi de tudo. Foi um processo muito difícil emocionalmente, mas muito necessário pra hoje. 10ª semana. Então você ficou... Com menos de 3 meses, eu fiquei o resto da gestação toda Quietinha. deitada, quietinha. Com 20 semanas, eu tive um sangramento muito importante. E expeli um coágulo que eu achei que estava abortando, que era muito grande. Era a placenta da Catarina que estava sangrando, fazendo hematomas. Uau. Fiquei internada em Madrid, sozinha, porque o Bertotti estava com o Telzinho, tinha 2 anos, em casa, sem ajuda, sem família, sem ninguém por perto. Foram... A gente Desafios, tem nossos... milagres. a gente tem nossas urnas de... Mas são muito importantes o sofrimento. A gente tira o peso do sofrimento como se a vida fosse um eterno parque de diversões, né? Mas eu brinco que no parque de diversão tem fila. Então, são esses momentos de espera que fazem a diversão ter mais valor. A gente não daria o peso que a gente dá para a alegria, Rai, se a gente não soubesse a dor do sofrimento. Então, a gente fica sempre querendo só alegria, alegria, alegria. A Bíblia diz, né, que existe mais sabedoria e mais numa casa, numa casa de luto do que numa casa com festa. Porque a gente não dá para ter felicidade o tempo todo. E é isso que faz as pessoas ficarem ansiosas e deprimidas, porque quando elas passam pelo sofrimento, elas acham que é só com elas, que minha vida acabou, ai, tá tudo no fim. Não, gente, é só uma fase. Ontem, essa mesma época, no ano passado, eu achava que eu tava vivendo a melhor fase da minha vida. Eu tava parando a medicação para depressão, eu tava na praia, em Maceió, com família, com amigos, meu pai bem, todo mundo bem. Hoje eu tô passando uma das piores fases da minha vida. Eu perdi meu pai, uma doença terrível, todo mundo tá desestruturado agora, mas ontem eu tava feliz, hoje eu tô triste. E o que eu sei com isso? É que vai passar essa tristeza também, e depois eu vou ficar feliz de novo, e a tristeza também vai passar, e eu vou ficar feliz de novo. Então, a gente entender que não é constante, a vida nossa na Terra não é constante. A alegria plena e constante vai ser só quando Cristo voltar e nos levar. E reorganizar tudo, né? Resetar. Resetar. Vai ser bom, né? Opa, é a propaganda que eu faço pra galera que eu preciso evangelizar. Falou assim, amiga, você já imaginou? Tipo, você não vai ser assaltada na rua. Você vai andar por aí e vai estar tudo bem, assim, sabe? Tipo, não consigo. Pois é promessa! Vem pra esse lado de cá, a água tá quentinha. Pensa. Eu fico assim. Alívio. E a criação dos seus filhos teve influência na sua volta pro Brasil? Teve. A gente queria muito ter filhos, né? Eu e Bertotti, nós viemos de família onde a família era muito importante. Tanto o meu lado quanto dele, assim. E a gente queria demais, demais, demais. Ele mais do que eu. Sempre, assim, ele me pediu em namoro dizendo, eu vou casar com você, a gente vai ter uma filha e vai se chamar Francesca. Ele chegou a criar um Twitter, Chesca Bertotti. Tem 2 filhas, não se chamam Francesca. Nenhuma, vamos fazer a terceira, amor! E a gente queria, assim, mas a gente tinha muita convicção de que a gente precisava ser feliz mesmo não tendo filhos. A gente tinha isso muito claro, assim, a gente vai ser feliz e a gente vai ser um casal feliz e realizado mesmo sem filhos. A gente quer muito filhos, mas a gente tinha a consciência de que era impossível viver bem se lamentando pelo que não tinha, ao invés de dar graças pelo que tinha, sabe?
Então, quando a gente teve as crianças, a gente morando na Europa, é muito diferente Quanto lá. tempo O vocês cristianismo. passaram lá? A gente ficou quase 8 anos. Bastante. Entre Inglaterra, Suíça, Itália e Espanha. E teve uma hora que, assim, meus pais estavam em casa, era Covid, era quarentena. E a gente se ligou, assim, cara, é muito difícil que eles creiam em Deus até a vida adulta aqui. Vai ser muito difícil eles terem vínculos fortes com a família, vendo uma vez só no ano. Possível. O Telzinho não sabia falar português. Eu lembro que eu falei, nossos pais, se viverem muito, estavam tudo na faixa dos 60, eu falei, se viver muito, vai viver quanto? Mais 10, 15, 20? Sendo otimista. Sendo otimista. O que vale na vida? E pra mim foi muito difícil, porque eu gostava muito de viver na Europa. Sempre me identifiquei muito com o estilo de vida de lá, com a maneira como a sociedade se organiza. Eu gostava, sempre gostei de viver Você na acha Europa. que teve algum peso de ego também? Tipo, o que vão pensar? Eu passei todo esse tempo na Europa e Cara, agora eu vou voltar não pro Brasil. tinha. A parte de não ligar pros outros já faz bastante tempo funciona. que tá ok, assim. É que, assim, se você for ligar pros outros, você vai virar um eterno escravo. Porque vai ter gente que vai dizer assim, nossa, você é o máximo, você é maravilhosa, e você vai acreditar. E não é verdade. E vai ter gente que vai dizer que você é um lixo, você merece morrer porque você é uma escrota. E também não é verdade. Então, eu entrei na internet tarde, né? Veja, eu tenho 41. Eu entrei na internet, eu tinha quase 30. Então, essas coisas não pegava. pegava muito, porque eu trabalhava em televisão antes. Televisão, você não tem esse contato direto com a pessoa, audiência. só se você vai na rua. Eu já fui repórter há muito tempo. Então, assim, o que as pessoas pensavam pouco me ligava. Tanto que a gente botou uma foto assim na porta do avião. Ah, obrigada, Europa, foi muito bom todo esse tempo, até a próxima. Desligamos o avião e viemos pro Brasil. Quando a gente pousou aqui 12 horas depois, aquele frenesi, gente, que alvoroço, a galera é curiosa mesmo, né? Tava todo mundo seguindo, até os quietinhos. Onde vocês estão indo? Achavam que a gente tava indo pra outro país, né? Mas pra gente o que pesou, assim, fundamentalmente foi a estrutura social. A gente tinha esse peso, a gente sabia que nossos filhos não permaneceriam crentes. E o contato familiar. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Esses 3 anos no Brasil, meus filhos conviveram com meu pai, a gente festejou muito, eles têm memória do avô, as meninas oram pedindo pra Jesus voltar, e às vezes eu tô chorando em casa, a Tatá vira e fala assim, mas você não sabe que Jesus vai ressuscitar ele? Que lindo, né? E tipo, mãe, você sabe, para de chorar daqui a pouco. E eu sou muito grata por ter voltado, assim, foi muito especial pra nós como família, sabe? Eu moro numa bolha, né? Eu vivo no interior, muitos amigos de muitos anos, gente que a gente conhece, que cria os filhos na mesma idade, que cria muito parecido, a gente não precisa nadar contra a maré tá indo a nosso favor, sabe? Sim. Então foi muito, a gente veio por causa das crianças e foi a melhor escolha. Eu não acho que a gente vai ficar aqui, assim, pra sempre. Eu ia te perguntar isso. Não acho. Eu tenho muita vontade de voltar, assim. Pra lá. Mas, assim, meus filhos são todos europeus. Eles podem ir a hora que eles quiserem. A gente conhece esses países, fala a língua de lá, conhece como que vive. Vocês Se a estão em gente casa, quiser... né? Como mudar de cidade. Então, assim, não dá aquela ansiedade. Eu acho que Deus falou muito claramente pra gente que aqui era pra gente estar pelos próximos anos e a gente vai obedecer. E aqui a gente vai ficar pra criar os nossos filhos. Depois Deus fala de novo o que precisa fazer. Como foi a sua elucidação mesmo das escrituras, assim? Seu relacionamento com Deus, sua primeira experiência com Deus, com o divino, de verdade? Porque você nasceu na igreja. Eu nasci na igreja, me criei na igreja com escolinha sabatina, com o estudo da Bíblia. Os adventistas, eles têm essa coisa muito forte do ensino da Bíblia, assim, desde muito cedo, né? Então, cedo você aprende santuário, tem maquete, tem 200 tardes e manhãs, Daniel 8:14. Você ensina isso de pequeno, assim. Você sentar com meus filhos, eles vão te explicar, assim, a volta de Jesus, profecia, desde muito cedo. Mas eu lembro que um amor, assim, brutal, que eu entendi que eu era de Deus, eu tinha 13 anos. Foi um pouco depois do meu batismo, eu me batizei com 13 anos, no batismo que a gente chama batismo da primavera, em setembro. E perto de dezembro, eu tive uma experiência muito linda com Deus. E eu entendi naquele momento que eu era dele, não importasse para onde eu quisesse correr, eu era dele. E eu vivi aquela adolescência muito protegida pela obediência a Deus. Essa experiência foi na mente? Foi sobrenatural? Foi sobrenatural, mas teve uma experiência real, assim, física. Mas quando eu tinha perto de 18 anos, eu estava para escolher onde eu ia estudar e tudo mais, eu tive uma confirmação de servir a Deus. O que para mim, naquele momento, soou muito limitador.
porque eu queria ser jornalista, eu queria trabalhar em jornais, eu era feminista. E aquilo me soou muito opressor, assim, mas como que eu vou ser? Tipo, tá bom crer em Deus, mas eu não queria manifestar, eu não queria falar pra ninguém, sou crente, gente, isso aqui vai me atrapalhar. Reza no secreto. Ali eu entendi que não tinha caminho. Ou eu me entregava a Deus de verdade, ou era tudo, ou não ia ser. Então, foram 2 experiências muito marcantes, onde eu tive confirmações. Mas eu acho que o momento em que eu entendi a Deus, em que eu consegui permanecer nele, foi na dor das tentativas de engravidar. O não de Deus me curou, o não de Deus me fez entender o meu tamanho, o não de Deus fez com que eu entendesse que ele é que pode tudo e ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, que ele não me serve. Eu fui feita para ele, mas ele não é meu, ele é de muita gente, que não eram só os meus princípios que contavam, a minha cultura religiosa que contava. Isso foi perto dos 30 anos. E logo depois disso, ele me concedeu a bênção maravilhosa de engravidar. Então, acho que foi uma transição importante. Foi uma escola, né? Foi um deserto mesmo, Foi. né? Deserto ensina, né? Deserto prepara. E quando você tem um filho, é muito engraçado, porque o seu nível da compreensão de Deus muda. Eu lembro que eu estava olhando alto, teus... né? É amplificado. Não é que antes você não sabe, é que é amplificado. E antes tá tudo bem, porque se você não tem esse parâmetro ainda. Eu lembro que o Teodoro tava dormindo, ele devia ter um mesinho e pouco. Eu tirei foto nesse momento, tenho essa foto impressa, porque foi assim, sabe aquele momento que você tem uma cartaz assim com Deus? Eu olhei pro Teodoro e falei, meu Deus, eu dou a vida por essa criança. Ele nunca vai me amar como eu amo. Eu sei disso. Ele vai saber disso e ainda assim eu vou continuar amando. E naquele momento foi como se eu sentisse materializado o abraço de Deus em mim. É isso, filha. Agora você entendeu. Você nunca vai me amar como eu te amo. Eu daria a vida por você, eu dei a vida por você. Você sempre vai saber disso. Ok, agora você entendeu. Acho que você tá pronta pra fazer alguma coisa útil nessa vida. Vai lá criar esses moleque. Mesmo as meninas as minhas amigas que ou não acreditavam, ou não tinham muita clareza, 100% concordam com o que você tá dizendo, assim. É muito grande. Não tem como você não pensar em Deus quando você tá gerando. Não, é muito grande, é muito grande. E você, cara, você sente uma gratidão a Deus, não por ter filho, mas por entender. Senhor, você me ama nesse tanto. É muito maior, eu sei que é muito maior, mas esse tanto que eu já amo meu filho já é muita coisa. E o Senhor me ama ainda mais. É um nível de gratidão. Eu lembro que foi assim uma fase que eu comecei a parar de pedir. Eu não peço muita coisa pra Deus hoje em dia. Não peço, assim, eu comunico a Ele as coisas, eu converso com Ele o tempo inteiro. O orar sem cessar é muito verdade. Esses dias as crianças perguntaram por que eu tava mexendo a boca e não saía som. O Theo foi falar, a mamãe tá orando, filha. E daí, você se conforma com o lugar de filho. A maternidade tem esse poder de fazer você entender a grandeza do amor de Deus por você e se conformar com o lugar de filho, porque é o lugar mais protegido e mais abençoado e de maior amor no mundo, é esse lugar de filho. E eu sou filha de Deus. Você ser mãe também te curou em algum lugar em relação aos seus pais? A ser filha da sua mãe e do seu pai? Ou isso já estava resolvido também? Isso já estava muito resolvido para mim, assim, eu entendo quem foram meus pais, para além, quem foi a mulher da Alva, quem foi o homem, Joaquim. Pensa, meu pai, ele tinha 25 anos. Uau. Super jovem, naquela época. Naquela época, assim, já muito maduro, já muito, sabe, preciso de uma casa para essa família e tal. A minha mãe, ela tinha 21 anos, já era uma mulher muito, né, responsável e tudo mais. E hoje eu vejo as minhas dificuldades são infimamente, enfim, são diferentes das dela. A gente tem muito essa troca, né? Minha mãe é uma mulher muito maravilhosa, assim, ela tá muito presente na minha maternidade. Até do que eu não quero fazer, eu digo, isso aqui que você fez comigo, não vou fazer com as crianças. Eu lembro que uma vez ela chegou assim, eu falei mais alto que o Teodoro, meus filhos não apanham, mas tem firmeza, tem, ó. Quando a gente fala que não bate em criança, o povo pensa que a casa da gente é uma anarquia, né? Que as crianças sobem no sofá, que pisa. Gente, não é assim, tá? A disciplina pode existir sem violência. E daí eu falei mais firme que o Teodoro, ele tinha feito uma coisa muito grave, e eu falei bem sério, e ele ficou assim, sério. Minha mãe esperou ele sair. Como que você fala assim com o menino, judiação? Ele ficou bagulho. Falei, mãe, você me dava com vara de marmelo. Como é que você tá ousando? Você me bate, você jogava chinelo na minha cara. Eu tinha que sair voando pra escapar do chinelo. E ela disse, você que não ouse bater no meu neto. Eu falei, mas quem te viu? Quem te vê, não é mesmo? Então essa troca com a minha mãe, ela é muito rica, assim, sabe?
me ajuda a entender o que eu quero copiar, o que eu não quero. Eu copio muito sem nem saber. Sem querer, né? Sem querer. Programação de novo, né? Programação de novo. A gente repete os padrões. Eu faço com eles o que minha mãe fez comigo. Com certeza. É. Fábio, ainda nesse tema de igreja, religião, denominação, etc. O que você aconselharia para uma pessoa que quer ter uma proximidade com Deus, né, que não passou por todos esses processos, não teve o privilégio de ser ensinado desde pequeno, por exemplo, ou coisa do gênero? O que você acha que a pessoa deve levar em consideração para escolher uma congregação? Ou uma denominação, enfim, que seja, né? Você é adventista, mas existem tantas outras. Isso é uma coisa também que eu sempre falo das pessoas com quem eu convivo, que não são do meio religioso, porque eu sinto que eu tenho um chamado muito pra esse sentido, sabe? E elas não entendem, amiga. Mas não faz sentido. Vocês são evangélicos e tem, sei lá, milhares de placas diferentes pra mesma religião. Tipo, eu falo... Então... Não era bem o plano, não. Não era essa ideia. Eu acho que uma das coisas mais importantes é observar se aquela liderança, aquela congregação segue a Bíblia. Porque, é então, muito você acha fácil importante conhecer a Bíblia primeiro? Primeiro você conhece a Deus e a palavra de Deus. Porque você vai saber reconhecer quando aquele lugar e aquela pessoa e aquele líder não está falando de acordo com as escrituras. Exato. Então, isso é muito fundamental. Só que o que acontece? Nós queremos pílulas para tudo. A gente quer uma pílula para emagrecer, a gente quer uma pílula para ficar mais inteligente, a gente quer uma pílula para passar no concurso e a gente quer uma pílula para ter um upgrade espiritual. Então, eu vou onde é mais passar pelo fácil. processo, não né? quero. Então, assim, passar pelo processo é o quê? Eu preciso estudar a Bíblia todos os dias, ler a palavra de Deus, orar, falar com Deus. Porque eu vou reconhecer aquela comunidade sendo de Deus ou não. Porque é muito fácil você seguir o Deus que não é o Deus da Bíblia. Você, não, eu quero Jesus Cristo, mas Jesus virou essa esquina. Essa esquina eu não quero virar, vou reto. Tá, mas é que Jesus foi por aqui, você não vai atrás dele? Não, eu vou ali, mas daí você não tá indo atrás de Jesus. Então é muito fácil você se perder na busca religiosa, indo atrás de coisas que só afagam o teu ego. Que só te fazem sentir confortávelzinho. Eu vou aqui porque o louvor é muito bom. Eu vou aqui porque eu tenho amigos. Essas coisas são importantes? Elas são importantes. Nós somos seres sociais, é importante. Mas essa congregação, esse líder, ele segue a Bíblia? De verdade. Você vai saber identificar quando ele estiver sendo anti-Bíblia. Exatamente, porque, gente, o que tem... A Bíblia me diz que tá cheio de lobo em pele de ovelha, né? Pra devorar. Então, eu acho que a primeira coisa para você escolher uma congregação é antes você escolher a Cristo e resolver estudar a palavra dele. Porque você só vai ter segurança de escolher uma congregação sabendo que ela segue a Deus se você conhece a Bíblia, né? Atos, eu acho que é um lugar bem importante para você estudar isso, né? Identificar a igreja primitiva, quais foram os primeiros fundamentos. Os princípios da adoração. Qual era a mentalidade dos apóstolos, o que era porque importante, não é para ter que era mudado. Fundamental. Não é. Porque assim, você pode mudar a fachada da igreja, o jeito de louvar, o jeito de adorar, mas a cultura, a base, né? a cultura, exatamente. Tem igreja que pode sair, que não pode sair, que usa véu, que não usa véu, que usa joia, que não usa joia. Isso aí são fatores culturais que permeiam a cultura religiosa. Mas os fundamentos você vai encontrar na Bíblia de qual é a verdadeira adoração. Então não se engane. E é fácil se enganar. Muito bom. Por que você acha que é tão espinhoso essa palavra do Rodrigo Silva, né? Aprendi com ele. Esse é um assunto espinhoso. Os temas em volta da Ellen White, né? A gente conversou sobre isso. Já. Que é como vocês a gente considera que ela tem um dom profético, uma né? profeta da Igreja Adventista. Que foi uma das fundadoras. Ela foi uma das fundadoras, junto com outros tantos. Mas ela ficou mais conhecida por causa do dom profeta e porque ela escreveu muito, né? São mais de 100 livros que abordam de tudo, assim, de saúde, educação, maternidade, adoração. E por que você acha que a gente tem tanta dificuldade de respeitar até, né? Mas que a gente tem dificuldade de respeitar o que é diferente e o que a gente não concorda, né? A gente, imagina, haja vista a discussão toda política que a gente teve no Brasil. Famílias não se falando, famílias rompendo. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de respeitar a escolha do outro. Então, se é um assunto que eu conheço muito pouco, que eu sei muito pouco, alguém que eu gosto falou contra, eu gosto dessa pessoa, eu vou contra sem nem conhecer. Entender. Então, é muito fácil. Eu sempre falo, leia um livro. Leia o livro dela. As questões de saúde chamam muita atenção. Muito, né? Porque ela falava coisas que não eram científicas na época e que hoje a ciência prova. Por exemplo, o café, da hiperestimulação, do açúcar.
Ela falava do açúcar numa época em que o açúcar tava bombando, tipo assim, era o açúcar mascavo ainda, não tinha açúcar refinado, né? Então, Final do ainda era século bom. XIX, Ainda era bom. o bom. E ela falava, esse é um veneno pro organismo, isso inflama, isso embota a mente, ela falava. Uau. E hoje a ciência tá falando, gente, não coma açúcar de jeito nenhum. Mas agora. Sim. E ela Exato. já Se teve não essa foi revelação há muito tempo, né? Ela sempre fez essa relação da saúde física e mental com a conexão espiritual. Porque pensa, se você tá mal, tá em depressão, eu lembro que muitas pessoas falam assim, eu percebi que eu tava em depressão, que eu não queria mais orar, você não tem vontade de nada. Se você tá sempre com o corpo doente, Como se vai qual a manifestar o qualidade, espírito e da sabe? alma, né? Mas Deus pode tudo? Pode, mas a minha parte eu faço, que é manter o meu organismo vivo e saudável para ter uma melhor conexão. Porque se Deus faz essa conexão através do meu mental, e ele fez essa máquina toda, como é que eu faço coisas que prejudicam o meu mental? Então, acho que Ou muito tem a ver favorecem, dessa né? ignorância, das pessoas não conhecerem mesmo. Eu não tomo tempo para defender, assim, porque eu digo, leia um livro. Vai lá, leia. Se não fizer nada de sentido para você, tá tudo bem, você não precisa... Aplicar. Exatamente, mas são conselhos e são orientações que ajudam muito no bem viver, na maternidade, na paternidade. Ela fala muito no livro que chama Orientação da Criança, que é um livro assim que eu reli diversas vezes, justamente de como você pode fazer com que Deus conheça, com que seu filho conheça a natureza de Deus através do seu comportamento. Hoje a ciência fala isso. Fala disso. Então, você só que ela escreveu isso em 1880, em 1870. Foram revelações para aquele tempo, né? E que já naquele tempo, é que a gente reconhece que como levariam revelações muito proféticas, tempo porque assim, demorou mais de 100 anos para chegarem a essa conclusão. Cigarro, as pessoas mascavam, ela falava, não, isso é danoso pro organismo e tal. Então, eu não fico defendendo muito, porque eu não gosto, que é uma... Tá bom, gente, vai lá, tá tudo bem. Você vai viver melhor se você souber uns negocinhos a mais. Mas se não quer, também fica à vontade. A Bíblia é suficiente. É isso. A Bíblia é suficiente. E os adventistas acreditam nisso. Totalmente. A Bíblia é suficiente. A Pregam Bíblia se explica por ela mesma. Aprendi tanto, cara. A pessoa com quem eu mais aprendi foi quando eu voltei pra Jesus, que eu conheci o Rodrigo Silva. Eu aprendi tanto que pra mim, você não já tá nesse nível de maturidade de não preciso defender, mas não, me magoou. Eu não sou adventista. Mas eu fico muito magoada, cara, quando as pessoas falam mal. Gente, mas vocês não sabem. Teve uma não polêmica sabem, recente, sim. né? Um pastor super famoso que Falou falou mal isso. e tal. Mas não é o primeiro, né? Não é. o primeiro, É que agora não com a foi internet tudo ganha uma grande importância, né? repercussão e tal, Mas é que os adventistas são muito conhecidos há muito tempo pelos hospitais, pelas redes de saúde, de educação, de filantropia. A rede adventista de educação é a maior rede, né? A gente tem outras redes importantes, mas que não são tão grandes. Maior rede de educação do Brasil, quiçá do mundo, se eu não me engano, é a maior do mundo, porque é o mesmo parâmetro de educação no mundo inteiro. As redes de saúde, as clínicas, os hospitais. Então, assim, as pessoas podem não concordar, mas elas são beneficiadas pelo ensinamento que é aplicado nas instituições, assim. Sim. E tá tudo bem, eu não fico defendendo, de fato. Eu Tá acho certo. que a vida é um testemunho. O que você aprende ali é um testemunho. E é isso. As pessoas vivem pra atacar e é isso que elas fazem. E que a placa também não é determinante pra sua relação Não com é, Deus, né? e é isso que é muito importante, assim, eu acho que as pessoas veem alguém falar, qual que é a sua religião, como se você tivesse que ir para aquela religião. Não, gente, porque não é a placa que importa. Se aquela placa estiver fazendo você se afastar dos ensinamentos de Cristo, tá errada. Troca a placa, sai da placa. Eu nunca vou defender mais. Sem culpa, né? E sem Rai, culpa. eu nunca vou defender mais a placa da minha igreja do que a Cristo. Se em algum momento pertencer a uma igreja X fizer com que eu afaste as pessoas de Cristo, essa igreja está errada. Se em algum momento a placa da minha igreja fizer com que eu não ame o meu próximo e eu não siga as orientações, essa placa está errada. Eu nunca vou defender mais a placa da minha igreja do que os ensinamentos de Cristo. Isso é ponto pacífico. Quem faz isso está errando, não está defendendo o mesmo Cristo. Nunca foi Não tem. propósito. Nunca. A religião, as religiões instituídas, elas são maneiras organizadas de facilitar o seu acesso. Se elas estão impedindo o seu acesso ou dificultando, tá errado. A gente se organiza por grupos, por afinidade, por facilidade, mas o objetivo é te levar a conhecer a Cristo e os ensinamentos dele. Se essa religião, se essa igreja, se essa instituição está fazendo com que vocês se odeiem, brigam, repartem, tá errado. Não é esse o propósito. Não foi para isso. Amém. Amém. Tem alguma coisa que você queria entrar? Que você acha que a gente poderia deixar de mensagem ou alguma coisa do gênero? Eu queria que as suas meninas que assistem lembrassem que existe só um caminho pleno para a vida, que é Cristo. Se você que está ouvindo a gente agora
conseguir fazer uma única coisa de mudança na sua rotina, que seja na primeira hora do seu dia falar com Deus. Abrir os seus olhos, falar com Deus, orar, lamentar, contar, fofocar, chorar, brigar com Ele, mas falar com Ele como base do seu dia. Quando a Bíblia fala pra gente orar sem cessar, a gente pensa que a gente fica o tempo todo em posição de oração, mas isso não é verdade. Orar sem cessar, em cada decisão, em cada escolha que você tiver que fazer, você consultar a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é santa, ela é justa para você. A vontade de Deus, ela é que você tenha vida plena, vida abundante. Se a sua vida não está plena, não está abundante, em algum momento você se desviou da vontade de Deus. Então busque a Deus como primeira coisa do seu dia. Depois disso, todos os outros hábitos vão se adequar. Mas se ele for o primeiro, nada mais vai faltar. Mesmo que as dores venham e elas virão as perdas, virão doença, virão morte, virão dores, mas não é isso que te derruba, porque você está firme sob a rocha da salvação. Então, as dores, elas vão aparecer, a gente habita um mundo de causa de pecado, mas se você puder ficar firme com Deus, você passa por isso, apesar dos ataques que existem. Amém, que linda, obrigada. Obrigada, amiga. Obrigada pelo convite, adorei. Eu tô fugindo do microfone? Eu tô derrubando o microfone. Sabe que eu não vou muito em podcast, né? Eu não vou. Não? Cara, eu recebo alguns convites, eu não vou, tenho preguiça. Aí o dia que você Obrigada, falou, então. vou fazer, eu falei, não, pra você Privilégio, eu vou. uma honra. Tô virando uma idosa. Espero que você esteja se sentindo em casa, porque o plano é esse, aqui, né? ó, sentada. Salinha, à eu tô... vontade. Obrigada bem, pela tem uma suas... cara bem de casa. Bem né? de Você casa, é o senta. plano, é o plano. Ficou muito ótimo, amiga, parabéns Que por se bom. deixar usar. Amém. Por usar da tua matéria Amém. para adorar. Deus te Amém, fez com amém. essas características que sejam para adoração e para glorificar o nome dele. Parabéns por se deixar usar. Amém. Viu? Tô animada pelo que as meninas vão ouvir. Os testemunhos são sempre fundamentais, assim, de tudo que a gente tem compartilhado aqui. Dessa vez, com certeza, vai ser tão precioso como costuma ser. Obrigada. Amém. Beijo, gente. Até a próxima. Até Não esquece de mais. se inscrever no canal, avaliar o vídeo, deixar os comentários. Tem que E fazer até tudo isso mesmo, a gente, porque o próxima. YouTube, Por ó, é um favor, negócio. né? Faça tudo isso, por A gente gentileza. acredita, né? Eu tô aqui perseverando no YouTube. Cara, mas é né? muito difícil, né? É Depois de difícil. um tempo parado, o algoritmo te derruba. Vai lá, gente, faz um comentário de coração. Compartilha, manda no grupo da família. É isso. Aí, muito bem. Bom. Beijo, tchau. Obrigada.